Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula, nosso sábado. Primeiro sábado que a gente faz ano noturno. Tecnicamente estamos no quarto sábado. Fizemos aí, a parte da tarde, matérias. Parte da manhã nós fizemos a prova número 6. Tá bem? E agora, vamos lá. Vamos nos preenchidos. Amanhã tem o domingo de manhã. Põe a cara na janela. Olha arroz, olhos cheios de remela. Mas vamos lá, né? Gente, nós vamos agora ver um pouquinho de ética, né? Vamos conversando sobre alguns conteúdos de ética. E a gente vai se preparando aqui. Ah, deixa eu desativar o som dos demais, né? Eu esqueci de fazer isso agora. Então, vamos lá. Gente, o advogado ele tem que manter o sigilo das informações que ele obtém, né? Mesmo quando ele não é apenas tão somente advogado, mesmo quando ele for mediador, conciliador ou árbitro, tá? Ele tem que manter o sigilo, tá bom? Independentemente de reserva. Esse negócio, independentemente de reserva, significa que não há necessidade da parte pedir, ou você pode, por favor, manter o sigilo? Não, não precisa disso. Ele é obrigado já a manter o sigilo, tá? É uma coisa óbvia que ele tem que fazer, tá bom? Outra coisa, né? Prescreve 5 anos o seu direito de cobrar honorários advocatícios contados do trânsito julgado, contado da revogação, da renúncia ou do último ato extrajudicial que você faça para alguém, né? Então, são 5 anos contados do artigo 25 do Estatuto da OAB. Aí você vê lá quais são os casos, mas basicamente é renúncia e revogação, trânsito julgado de decisão e último ato extrajudicial, tá bom? Basicamente são essas situações, né, que você tem um prazo de 5 anos para você cobrar honorários advocatícios. As salas especiais. Salas especiais que tem no juizado especial civil, no fórum, na delegacia, no presídio, tá? Essas salas especiais, elas, sim, elas servem para que nós encontremos os nossos clientes, mas não tem necessidade, tá, dela ser controlada pela OAB. Elas não são controladas pela OAB. A OAB não vem a controlá-las, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu espero que você já tenha lido pelo menos uma vez completo o Estatuto da OAB. É bem curtinho, né? Se você colocar no YouTube aí, você pode aumentar a velocidade, você vai ouvindo e acompanhando com os olhos, sabe? É mais rápido ainda. Acho que dá para você ler pelo menos uma vez, né? Completo. Acho que ler 2 vezes é melhor, seria melhor ainda, que você pega bastante coisinha, tá bom? Bom, outra coisa sobre a reabilitação. Reabilitação é para que você não venha a sofrer 2 punições e sofra uma mais grave. Por exemplo, cada 2 censuras, você sofre uma suspensão. Cada 3 suspensões, você sofre uma exclusão, tá? Então, o que você tem que fazer? Quando você vem a ser punido na OAB, o ideal é que você peça a sua reabilitação, e ela não é uma reabilitação automática. O que significa não ser automática? Significa que não é o decurso do tempo que vai fazer com que você volte a ser primário, não. Você tem que ir lá e se manifestar a respeito. Falar, eu quero, né, me reabilitar. Quais são os requisitos? Aí você pede os requisitos e volta a ser primário, tá bem? Se você não faz isso, você corre o risco de ser reincidente, né, todas as vezes possíveis. Uma censura em 2010, aí você volta a cometer uma infração agora em 2023, você vai ser suspenso da OAB. Cada 3 suspensões, uma exclusão. Tomar cuidado também, né, que a pena de multa não é aplicada na exclusão, somente é aplicada a pena de multa no caso de suspensão e de censura, tá bem? A multa é de 1 a 10 anuidades, não é de 1 a 10, não é de 1 a 10 salários mínimos, é de 1 a 10 anuidades. Beleza? Lembrando que a anuidade é o valor que cada conselho seccional respectivo tem específico para si. Cada conselho seccional pode estabelecer o valor da anuidade do advogado, tá bem? Cada conselho seccional que vai fazer a sua. Certo? Beleza, gente? Maravilha. Outra coisa importante é que procuração, né? Procuração não tem prazo, tá? Procuração não tem prazo, ainda que para atos de extrajudiciais. Não tem prazo, mas se você vier inseri-lo, aí terá prazo, tá bem? Maravilha, gente. Vamos lá. Outra coisa que é importante a respeito, né, do habeas corpus e mandado de segurança. Ninguém me perguntou sobre essa questão que vocês fizeram no simulado, tá, gente? Mas habeas corpus você pode fazer independentemente de qualquer coisa, não precisa de advogado, tá? Agora, mandado de segurança precisa de advogado. Agora, sustentação oral, você não pode fazer sustentação oral em tribunal, mesmo se for habeas corpus. Você pode fazer habeas corpus escrito, né, entregar, mas sustentação oral, a pessoa não tem direito de fazer, tá bem? Nome do sócio falecido pode ser mantido na sociedade de advogados? Pode ser mantido desde que tenha previsão no estatuto ou judicialmente, a pessoa acaba vindo a pedir numa outra oportunidade, tá? Bom, sobre a gestante. Gestante ela não passa no raio-x, né? Nem no detector, não passa em raio-x e não passa também em detector de metais, tá? Isso é para manter a integridade dos bebês, os nenenzinhos, né? Então, você vai procurar manter a integridade dos mesmos, tá? Lembrando que ela pode pedir a suspensão do processo se ela for a única patrona da causa. Única patrona da causa, ela pode pedir a suspensão do processo. Ela conversa com o cliente concordando, ela volta, ela tem direito de suspender o processo por 30 dias. Se for homem, também tem direito, mas a suspensão será por 8 dias, tá bem? Beleza? Maravilha, gente.
Nós temos direito a acessar, pessoal, o advogado tem direito a acessar autos de processo, né, mesmo se forem processos eletrônicos, tá? Então, você tem direito de ir lá no fórum, no balcão, pegar uma folha e olhar? Tem. E se for processo eletrônico? Também, tá? Só que, logicamente, né, se você não pode fazer isso se, eventualmente, ele for sigiloso. Se ele for sigiloso, aí você não pode observar, tá? 3 casos que você não pode observar um processo, né? Se você já foi intimado para devolver, tá? Se você já foi intimado e devolveu, né? Porque se você foi intimado para devolver e não devolve, aí não é nem impossibilidade de pegar o processo, é ser suspenso da OAB até devolver, tá? Então, 3 casos que você não pode pegar: autos de difícil restauração, sigilo e quando você é intimado para devolver e demora para devolver, mas devolve, tá bom? Maravilha. O desagravo. O desagravo é quando você é ofendido nacionalmente, tá? Na verdade, não precisa ser nacionalmente. Na sua região, se você foi ofendido, o Conselho Seccional respectivo ele vai criar, né, organizar e promover o desagravo. Agora, se for de âmbito nacional, aí o desagravo ele é organizado pelo Conselho Federal da OAB, mas quem realiza é o Conselho Seccional respectivo. Agora, existem mais 2 casos, né, que é o caso do Conselheiro Federal e de presidente da OAB. O presidente da OAB, se ele for desagravado, se ele for agravado, o desagravo vai ser organizado pelo Conselho Federal, mas quem realiza é o Conselho Seccional respectivo. Agora, quando é que o Conselho Federal organiza e realiza? Ele organiza e realiza quando é um conselheiro federal que foi ofendido nacionalmente, tá? Conselheiro federal, tá bom? Sucumbência, pessoal, sucumbência ela não integraliza a base de cálculo de um salário, tá? O advogado que trabalha por sucumbência, na verdade, sim, não que ele trabalha por sucumbência, né? Ele tem um salário de R$ 3.000 e ele recebe, além dos R$ 3.000, uma sucumbência. O que é sucumbência? A sucumbência ele recebeu um valor a mais pelo trabalho que ele prestou em um processo ou outro, né? Às vezes está escrito no contrato ali que ele vai ter direito à parte da sucumbência, que é aquilo que é pago pela parte que perdeu no litígio. Ele vai receber esse valor e esse valor não vai integralizar a base de cálculo. Gente, ouça, né? Espero que vocês continuem prestando atenção por conta da repetição. A repetição faz com que a gente consiga bastante coisinha, tá bom? 1/3, né? Esse negócio de 1/3 aqui, né? Basicamente, quando você não combina o valor dos honorários, né? O certo é receber 1/3 no começo, 1/3 no meio e 1/3 no fim. Na falta de estipulação, é assim que é dividido o pagamento dos honorários que você faz fazer a combinação com o seu cliente. Importante saber também que o contrato que você tem, você pode juntá-lo no próprio processo para cobrar já o valor automaticamente, tá? Então, você vai ter, logicamente, receber a sucumbência da outra parte e o honorário contratual você pode juntar ali no processo. Você sendo um advogado, né, que é dono da causa. O advogado subestabelecido, esse cara não pode fazer isso. O subestabelecido não pode fazer, a não ser que o subestabelecente permita. Aí ele pode juntar o contrato de honorários no próprio processo em si. Tá bom? Foto de escritório, pessoal. Foto de escritório, você pode juntar na sua folhinha, você pode colocar a quantas línguas você fala, você pode colocar QR Code, você pode colocar que você, enfim, logotipo da sua empresa. Você não pode fazer o quê? Você não pode falar que você é ex-juiz, ex-promotor, ex-membro do Tribunal de Contas, tá? Você pode colocar que você é professor de faculdade, isso você pode fazer, tá bem? Beleza? Maravilha, gente. Quando você está dando entrevistas na televisão, você não pode ficar se vangloriando e também você não pode colocar o seu número de telefone lá. O que você pode colocar é o seu e-mail lá. O seu e-mail pode ficar lá, tá bem? O seu e-mail pode ficar. Maravilha, gente. Vamos lá. O processo disciplinar, ele é sigiloso, né? Mas para as partes não é sigiloso. Obviamente que as partes, elas podem, né, verificar o que está acontecendo no processo. Lembrando também que quem trabalha nos órgãos de gestão da OAB, os advogados que fazem parte da secretaria, tesoureiro, secretário adjunto, esses caras todos, eles não podem, né, exercer a função de advogado em nenhum outro órgão da OAB. Tá? Eles não podem trabalhar em processo ético disciplinar em nenhum outro órgão da OAB, a não ser que ele mesmo seja parte, né? Aí ele pode trabalhar como um advogado, tá bem? Gente, intervenção que acontece no Conselho Seccional, quem faz é a determinação do Conselho Federal por meio de 2/3. Agora, quando existe uma intervenção na Caixa de Assistência, aí é o Conselho Seccional respectivo que vai, por meio de 2/3, definir a intervenção na Caixa de Assistência. Lembrando que Caixa de Assistência, pessoal, é uma coisa que tem personalidade jurídica, tá? Ela é um órgão com personalidade jurídica, ela tem patrimônio próprio e recebe, inclusive, 50% das anuidades. 50% que você paga da anuidade vai para a Caixa de Assistência, tá bem? Bom, maravilha. Exclusão de advogado também é por meio de 2/3, né? Você tem lá o FIC é para dar requisitos para se inscrever como advogado, inidoneidade moral, que é votada por meio de 2/3, e crime infamante. No caso da inidoneidade moral, é votada por 2/3, você realmente vai ser excluído dos quadros da OAB, tá bem? Sobre aquisição de imóvel, né? Nós temos a aquisição e a constituição de hipoteca, né?
a constituição de hipoteca e a aquisição de imóvel. Você tem que saber, pessoal, a diferença dos dois casos, mais uma vez, né? Gravar de ônus real um imóvel é mais grave do que comprar um. Comprar é uma coisa boa, gravar de ônus real não é tão bom assim. Você está dando em garantia aquilo. Então, o mais grave vai se levar em consideração com a maioria dos membros do Conselho Seccional. O menos grave, quem compra é a diretoria. Quem compra imóvel é a diretoria. E no caso do mais grave, é a maioria. Honorários, pessoal, nós sabemos, né, que existem também os honorários assistenciais. Entidade de classe, né, quando atua em substituição, assim como, por exemplo, o sindicato, ele vai ter direito ali a honorários. Bom, nós conversamos aqui bastante coisinha de ética, pessoal. Tudo que eu falei aqui agora foram, acho que 13 ou 14 minutos conversando agora sobre ética. O que você ouviu? Você conseguiu absorver tudo? Tudo? 90%? 70%? Tá? Esses conteúdos que eu falei foram os conteúdos que estavam no simulado que nós fizemos. O segundo simulado que nós fizemos, aquele simulado que tinha 102 questões, 112, 105, não sei. Né? Nesse simulado, a gente tinha as questões de ética, na verdade era só ética, constitucional administrativa, né? Direito humano, internacional, tributário e administrativo. Era isso aí, as matérias, né? Eram 6 matérias ali. Então, o que nós vimos foi esse conteúdo de ética naquele simulado lá. Gente, quando você me ouve falar, assim, para eu saber, vocês ouvem, vocês conseguem não, não, o que eu queria, assim, não é uma questão de puxa-saco, nem de crítica, nada. É uma questão de uma crítica construtiva ou de eu perceber. Para vocês, faz sentido eu falar essas coisas rápido assim ou não faz sentido? Tipo, você consegue puxar na memória ou não? Tipo, essa parte, esse momento é perdido. O que você acha? Porque a ideia é assim, a ideia é que eu consiga falar para você vários conteúdos, porque como eu trabalho com isso, né, então eu tenho ali a forma de raciocínio, né, para ajudar você a entender e compreender e aprender e assimilar mais fácil aquilo ali. Porque tem muita coisa, tá? Por ter muita coisa, beleza, tem muita coisa. Né? E você pode ler. Então eu quero que você consiga perceber que você consegue memorizar as coisinhas, né? E talvez, de certa forma, falar assim, putz, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu mesmo vou fazer as minhas revisões. Né? Porque você também pode fazer isso. É claro que eu sei que você pode fazer isso, mas eu quero que você tipo, pegue isso e faça, você quer saber? Eu vou acabar com esse Word aqui. Porque, imagina você, né? Hoje, por exemplo, eu fiquei ali lendo aquela parte de direito constitucional. Né? Gastei ali 30 minutos para ler aquela parte de controle. Imagina você sozinho lendo, você gasta menos tempo, porque eu não vou ter que ficar falando. Aí o pedacinho que você não banca, você pega assim e já manda para mim. Então, tudo isso daí, a gente pode fazer com que a gente pode memorizar de verdade o conteúdo com bastante pegada, tá, gente? Acho que é, vale muito a pena. Fiz revisão hoje à tarde de direito constitucional. Que hora? Deu tempo de você fazer? Quem que tá falando? Deu tempo de fazer? Enquanto eu falava? Enquanto eu falava, né? Mas também. Bom, beleza, gente. Vamos que vamos. Vamos lá. Eu perdi todas as minhas mensagens do WhatsApp dos últimos meses, uns 2 meses. Não sei por que aconteceu isso no celular. Simplesmente ele é ruim. Não gosto. Não gosto. Quem que gosta? Ninguém gosta disso. Mas vamos lá, né? Um tiro de informação. São muitas informações. Vamos lá, vou continuar falando de ética aqui, mas outros tiros de informação. Pessoal, mais uma vez eu reitero, né? Ouvir é importante, mas se você faz a leitura do Código de Ética e Disciplina, do Estatuto da OAB, tudo isso também você vai ver lá dentro. É até gostoso ler. É que não tem como eu ler inteiro com vocês aqui. Acho que é até contraproducente, porque você pode fazer a sua leitura, e na verdade você deve fazer, por conta do que eu já disse, né? Vocabulário. Vocabulário é uma coisa que é o que vai te ajudar para a prova da OAB. Tá bom? Então vamos lá. Bacharel em Direito pode ser estagiário, nós sabemos disso, beleza? Então é tranquilo isso daí, tá? Agora, em outras profissões, eles têm que estar cursando, né? O mesmo curso ainda. Tem que ter um convênio entre a faculdade, o aluno e a empresa, tá bom? E se for irregular, gera vínculo empregatício. Tá? Lembrando que não gera vínculo empregatício com a administração pública. Isso também serve, né? Direito do trabalho. Com a administração pública não gera vínculo empregatício, o que você recebe é o saldo de salário e o fundo de garantia por tempo de serviço. Tá bem? Beleza.
Sociedade de advogados, pessoal. Sociedade de advogados, ela é uma sociedade simples, é registrada, não é no registro civil de pessoas jurídicas, é registrada no conselho seccional, tá? Outra coisa importante é que não existe aquele negócio, né, do elemento negativo da empresa, do direito empresarial, né? A atividade intelectual de advogado, se ela for mero elemento, ela não vai constituir atividade empresária. Por quê? Porque, na verdade, ela nem pode ser mero elemento, porque ela não pode ser divulgada com outras profissões. Agora, um arquiteto, um engenheiro, por exemplo, aí não. Aí, se o arquiteto, o engenheiro, se ele for, né, se ele vier a ser um mero elemento da empresa, aí, consequentemente, vai ser atividade empresária, né? Maravilha, gente. Vamos continuando aqui. Crime de advogado. Crime de advogado praticado fora da função não precisa de representante da OAB, basta mera comunicação à OAB. Se ele praticar um crime, né, fora do exercício da função. Imagina que ele cometeu crime de tráfico lá na pracinha da casa dele, né? Tráfico, né, vai ter representante da OAB? Não, mera comunicação à OAB que ele cometeu o crime. Agora, se ele estiver levando droga para dentro da cadeia, no exercício da função, aí tem que ter o representante da OAB, tá? Na situação flagrancial de crime inafiançável, porque ele está dentro da função dele, tá bom? Maravilha, gente. Sobre o advogado associado. Nós temos o sócio, o empregado e o associado. Tá? O sócio, vamos supor que nós fôssemos sócios, beleza, maravilha. Nós temos empregados, nós temos 3.000 advogados empregados, beleza, né? Empregados mesmo, vai, carteira assinada e tudo mais. Agora nós vamos contratar 7 advogados associados especialistas em alguma coisa de direito tributário ou financeiro internacional. Pronto, esse advogado associado, a gente vai averbar no cantinho da nossa sociedade, a gente vai colocar o cara ali e ele vai trabalhar com aqueles casos específicos. Esse advogado associado, ele pode fazer parte de mais de uma sociedade de advogados, tá? Isso estava num provimento 169 da OAB, só que hoje ele faz parte da própria CLT. Advogado associado, ele pode participar de mais de uma sociedade de advogados. É diferente do sócio. Advogado sócio, se nós somos sócios aqui na sociedade de advogados, Rafa advogados associados, né? Então, a nossa sociedade aqui pode ser Dias também. Dias, Quadrinelli, Breviato, Catalani, Sociedade de Advogados. Ou pode ser somente, né, Marcos, Sociedade de Advogados. Já falei, né? A única coisa é quando você tem uma sociedade individual, aí não, tem que ser fulano de tal, Sociedade Individual de Advogados. Beleza? Sociedade Unipessoal de Advogados. Tá bom? Maravilha, gente. Então, estava comentando isso porque eu estava lendo aqui com um pedacinho. Tá, advogado associado. O sócio, ele não pode participar de mais de uma. Então, nós estamos aqui, nossa sociedade de advogados, ela existe, e aí eu não posso fazer parte da nossa, né, e de uma outra. Na mesma seccional, não. Não posso. Agora, em outra seccional, eu posso. E também eu posso levar a nossa filial para outra seccional. Quando eu vou com a filial para lá, todo mundo tem que fazer inscrição suplementar, tá bom? Todos têm que fazer inscrição suplementar. Todos têm que fazer inscrição suplementar. Sabe o que é interessante? Interessante é que tudo que eu estou falando, né, algumas coisas vão cair igualzinho, outras não. Né, mas aquelas que não vão cair igualzinho é aquelas que não deu tempo de eu falar, mas dá tempo de você ler. Sabe? Por isso que eu falo, pessoal, dificilmente tem uma coisa muito difícil na prova ali. Né? Tirando aquela parte, né, do secretário-geral adjunto, do secretário-geral adjunto que faz parte da corregedoria, né, as funções, ou, por exemplo, a segunda Câmara julga quem, a diretoria julga quem. Na verdade, assim, agora eu tô lembrando aqui, ó, o pleno julga a diretoria, a segunda Câmara será que é isso? Acho que é, agora eu não lembro. Pelo desenho, acho que era isso, né? A segunda Câmara ficava do lado e aí o pleno julgava a diretoria. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não lembro de cabeça, ó. Tem que olhar. Cadê? Pleno julga membro da diretoria. Isso. E a segunda Câmara julga outra coisa. Conselho Federal e presidente de Conselho Seccional. Tá, lembrei aqui aquele desenho, né? No meio tinha o pleno, fiz a setinha para cima com a mesa. E aí do lado ficava a Câmara julgava, a segunda Câmara julgava, presidente do Conselho Seccional e Conselheiro Federal. Tá, fazia tempo que eu não vi, a última vez que eu vi foi aquele dia lá. Tá, tem coisa que a gente acaba não lembrando, né? Por isso que tem que fazer revisão. Aquilo que eu digo, o que eu faço aqui, você pode fazer também. Gente, maravilha. Sobre a sociedade de advogados, né? Nós temos a possibilidade também de, às vezes, ter conflito entre os advogados para saber como é que vai ser a divisão de honorários. O Tribunal de Ética e Disciplina, ele pode recomendar, ele pode conversar a respeito de como é que vai ser essa divisão. Lembrando que o Tribunal de Ética e Disciplina, ele julga advogado, tá? Ele tem membros que não são eleitos, eles são escolhidos. E outra coisa é que as subseções que tiverem mais de 100 advogados, elas podem instruir um processo ético-disciplinar para caminhar para o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, o Tribunal de Ética e Disciplina, ele tem 3 comissões obrigatórias: orçamento e contas, exame da ordem e direitos humanos. São 3 comissões obrigatórias. E, além disso, se ele tiver mais de 100 advogados, né, ele também vai poder instruir
um processo ético-disciplinar para mandar no Tribunal de Ética e Disciplina. Tá bem? Beleza. Maravilha. Vamos lá. O advogado não tem direito à prisão especial depois que transitar em julgado, tá? E antes de transitar em julgado, ele tem direito à sala de Estado Maior. Nós vimos lá em direito processual penal que o preso provisório não pode ser colocado junto com os outros presos, tá? Isso é muito importante também, tá? E eu acabei que eu não comentei hoje, né, do regime disciplinar diferenciado no regime fechado no direito penal, né? Nós temos o RDD. Depois eu comento sobre o RDD. O RDD é tipo uma coisa mais pesada dentro do próprio regime fechado, tá bom? E aí o preso provisório ele pode ficar no RDD. Então, olha só coisa interessante, né? O preso provisório não pode ficar junto dos demais presos, mas pode ser aplicado a ele o RDD, ou seja, o regime disciplinar diferenciado, que é um regime mais grave dentro do próprio regime fechado. Tá bom? Bom, vamos lá então. Quando você está no conselho seccional, cabe recurso para o Conselho Federal em alguns casos. Tá? Quando é que cabe recurso para o Conselho Federal? Cabe recurso para o Conselho Federal quando a decisão do Conselho Seccional não é unânime. Se ela não for unânime, cabe o recurso para o Conselho Federal. Agora, se ela for unânime, em regra, não cabe. A não ser que ofenda, né, o Estatuto da OAB, Código de Ética e Disciplina, Regulamento Geral, provimento da OAB, né, e também decisão de Conselho Seccional diferente de decisão de Conselho Seccional. Tá? Conselhos seccionais diferentes, né, faz com que você também possa subir. A mesma coisa com o recurso especial. Né? Se você tiver o TJ diferente do TJ, cabe recurso especial. Mesma coisa de recurso de revista no processo de trabalho. Um TRT diferente do TRT, cabe recurso de revista para o TST. Tá? Mesma estrutura lógica. Tá bem? Maravilha, gente. Vamos lá. Outra coisa importante é sobre representar um juiz perante o CNJ. Tá? Pode ser que o Conselho Federal, que o Conselho Seccional ou que a subseção nomeie, né, designe um outro advogado qualquer para fazer essa representação perante um juiz no Conselho Nacional de Justiça. Você viu esses dias atrás, né? Não sei se você acompanha coisas no Instagram nesse sentido, que um advogado estava gravando audiência, aí o juiz falou, eu não permito que você pegue o seu celular. Ele falou assim, você não permite? Você permite sim, porque eu tenho direito de pegar no celular e eu vou pegar no celular sim. E não sei o que, você está me afrontando na frente da testemunha, e blá blá blá, e eu vou te representar no CJ, eu quero que consta na ata aí. Aí o juiz já baixou a bola e falou, não tem negócio de baixar a bola, você pode constar na ata aí que eu vou representar você no CNJ. Eu estou na minha prerrogativa de poder gravar a audiência, ela é pública e eu vou gravar a audiência. Né? Comer o rabo do juiz. Cara, a melhor coisa que tem é celular, cara. O celular, ele é o objeto da democracia. Né? Tipo, você tem noção do tanto de coisa que a gente consegue filmar hoje em dia? Né? Tem noção do tanto de coisa que foi descoberta por causa do celular? Hoje em dia, o tanto de coisa que foi descoberto por causa do celular? Tem noção do tanto de coisa? Né? E você imagina, se já dá trabalho para gravar com o celular as merdas que aconteceram nos dias de hoje, imagina antes da existência do celular, o que o povo já não fazia sem medo de nada. Porque hoje, mesmo se você faz alguma coisa escondido, às vezes tem chance de alguém filmar, né? Então você tem, mesmo eu estou totalmente escondido, mas tem uma chance de alguém ver. Você tem medo. Agora, antigamente não tinha chance de ninguém ver nada. Então, cara, antigamente a coisa era pior mesmo. Então, hoje em dia é bom. O celular, ele não presta? Presta sim. É coisa do capeta? Não é coisa do capeta, não. Coisa boa. Claro que tem muita gente, né, que não faz nada com o celular, né? Só fica, né, vegetando, né? Mas e fazer o quê? Aí é a opção de cada um. Gente, vamos lá. Sobre advogado prestar informações pormenorizadas, tá? Isso pode acontecer, né? O advogado pode prestar informações? Pode prestar, né, informações pormenorizadas, sim, tendo em vista que o processo, né, não é pode, o advogado deve prestar informações pormenorizadas independentemente, né, dele ter recebido o valor combinado com o cliente, né, ou de qualquer outra coisa, tá bem? Ele não pode reter bens de nenhuma forma porque o cliente não pagou, tá bem? Outra coisa importante bom, eu acabei de falar já, né? O Tribunal de Disciplina ele pode fazer a partilha de honorários, né, conversas e dívidas e tudo mais. Isso pode acontecer. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Eu falei por mais 15 minutos, né, de ética. Vou falar mais uns dois tópicos aqui, né, e aí a gente pega e muda de matéria mais um pouquinho. Gente, vale muito a pena. Se você tiver condições, pessoal, amanhã à tarde, né, hoje descansa, tá? Amanhã à tarde, põe lá o Estatuto da OAB no YouTube, aperta o play, aumenta a velocidade, você vai ver o tanto de coisa que você vai lembrar de hoje eu falando aqui, com a leitura do negócio ali, sabe? Vale muito a pena. Assim, eu falo para você fazer isso, mas o ideal mesmo seria você ler, né, com os olhos mesmo, sem ser com auxílio do áudio, porque aí você pensa, né, com um tipo de memória, tá bom? Mas, de qualquer forma, na pior hipótese, pelo menos faz com o áudio do YouTube, tá bom? Vamos lá.
Sobre desagravo público, as informações da pessoa ofensora, pessoal, elas podem ser requeridas, mas elas não são essenciais para o desagravo acontecer, tá? Então, é dispensável, né, as informações da pessoa apontada como ofensora, tá? Então, eu quero as informações da pessoa apontada como ofensora, mas se não tiver especificamente isso, tá? Se não tiver especificamente isso, não vai fazer com que o desagravo não aconteça, tá? Não são condições, beleza? Maravilha. Outra coisa, pessoal, o desagravo ele pode ser de ofício, ele pode ser a pedido da pessoa ofendida ou de qualquer outra pessoa. Lembrando que qualquer pessoa é o gênero que engloba médico, engloba juiz, engloba advogado, engloba qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode pedir, né, o desagravo, tá bem? Qualquer pessoa não é qualquer advogado, tá? É qualquer pessoa, incluindo qualquer advogado. Beleza? É o gênero que engloba várias pessoas. Bem, sobre renúncia, nós vimos aqui que a renúncia você não precisa, tá, dizer o motivo pelo qual você não quer mais advogar para fundo digital. Não há necessidade de você mencionar o motivo pelo qual você não quer advogar mais para a pessoa. Importante que você vai encaminhar a carta, né, com aviso de recebimento, tá, ou aviso de recepção, e a pessoa vai assinar e vai saber que você não vai mais ficar com o processo, mas você tem que cuidar dele ainda por 10 dias. Cuidar por 10 dias, pessoal, se o cliente não arrumar outro advogado, porque se o cliente chegar a arrumar outro advogado, aí não tem que cuidar mais por 10 dias. Tá bem? Não tem mais que cuidar por 10 dias. Maravilha? Vamos lá. Vamos para investidos. Lembrando do subestabelecimento sem reserva de poderes, tá? Que é quando você passa poderes para um outro advogado advogar. E esse outro advogado advogando, né, ele realmente vai pegar o processo da forma que ele se encontra. Ele não vai precisar de procuração, porque o cliente já concordou com a transferência. Tá bom? É legal isso aqui, tá, pessoal? O subestabelecimento sem reserva de poderes, ele dispensa uma nova procuração. Por quê? Porque se eu estou passando para um outro advogado e eu conversei com o cliente já concordou, não tem necessidade de uma nova procuração. Então, no subestabelecimento sem reserva de poderes, dispensa a procuração pelo novo advogado. Tá bem? Maravilha. Sobre eleições, nós sabemos que quem está em cargo em comissão não pode participar das eleições, né? Na verdade, não pode. Não, não pode, não é que não pode participar, não pode participar das eleições. A pessoa que exerce cargo de comissão, ela não pode participar das eleições. Tomar cuidado também, né? Que dependendo da comissão, né? Dependendo do cargo em comissão, o cara não pode nem advogar, né? Porque, por exemplo, ministro de Estado é cargo em comissão, né? Secretário de Estado, secretário do município também. Esse é incompatível com o exercício de advocacia. É que existem alguns cargos em comissão que às vezes a pessoa ela pode advogar, tá? Que não é membro do legislativo, uma pessoa que sobrou, ela acaba podendo advogar. Tá? Então, pessoa cargo comissionado, ela não pode participar das eleições. Outra coisa, as eleições são realizadas na segunda quinzena de novembro, tá? E em 1º de janeiro se inicia o mandato do pessoal, tá? Acontece, a perda do mandato acontece em caso de um membro da diretoria não comparecer a 3 reuniões ordinárias consecutivas, tá? A palavra consecutivo, você lembra de 3 reuniões ordinárias consecutivas, lembra também, né, da perempção no processo de trabalho e lembra também dos dois anos consecutivos de não pagar a dívida fundada, intervenção federal. Tá bom? Maravilha. Vamos lá, gente. Para você ser conselheiro, a quantidade de anos que você precisa exercer efetivamente a advocacia são 3 anos. Em diretoria, 5 anos. Cuidado, pessoal, porque na prova do OAB ele vai colocar que você foi assessor jurídico do desembargador. Assessor jurídico do desembargador não é quem exerce a advocacia efetivamente por 3 ou 5 anos. Tá? O cara foi assessor jurídico do desembargador por 10 anos e advogou por 2. Pode ser conselheiro? Não. Pode ser editoria? Não. Tá? O assessor jurídico do desembargador, ele não é um cara que exerceu o mandato. Não é o cara que exerceu a advocacia efetiva por tantos anos que são exigidos. Tá bem? Maravilha, gente. Caso de suspensão, pessoal, caso de suspensão da OAB, eles não vão cobrar, acho que isso, mas se cobrar, saiba, né, que é fraudar lei. Na verdade, não vai porque acabou de cobrar, né? Que colocou lá deturpar jurisprudência. Não é suspensão, é censura. Tá? Porque fraudar lei é suspensão, reter autos é suspensão, inépcia profissional, suspensão, conduta incompatível, suspensão. E o cifrão do dinheiro, tudo que tiver a ver com o dinheiro, suspensão. Tá bem? Participação nos honorários, cuidado com isso, tá? Se você tem um captador que ele vai participar com os honorários no final, não é suspensão, é censura. Então, essa é uma exceção. Tá? Agora, olha só, se você tem um paqueiro e você dá dinheiro na procuração, cada procuração que ele traz, você dá R$ 100 para ele, aí é suspensão, que tem dinheiro envolvido. Agora, participação dos honorários no final, que na verdade, né, se para pensar é muito mais dinheiro, é só caso de censura. Então, tem 2 casos que mexem com dinheiro que não dá suspensão. Um é quando você não paga a OAB, você não pagar a OAB, tá? Quando você não paga a OAB,
Quando você não paga o OAB, você não pode ser suspenso. O que vai acontecer, o teu nome ir para o Serasa, mas você não vai ser suspenso, tá bom? E também quando você estiver captando cliente, mas não pegando a procuração, assim, não pagando efetivamente para o cara captar, mas compartilhando honorários. Se você compartilhar honorários, aí não é caso de suspensão. Mas esse caso não é bom a gente pensar, não. Vamos pensar só no caso da suspensão da OAB. Se você não pagar, não fica com problema, tá? Gente, lembrando aqui, né, que acabou de cair, infelizmente, não sei se quais os meus acertaram, quais erraram, mas deturpar teor de lei, tá? Ou deturpar jurisprudência, deturpar doutrina, não é caso de suspensão, é mera censura, tá bem? Maravilha, gente. Existe diferença entre licença e cancelamento. Licença é quando você não advoga por um tempo, você pode, por meio de procuração, né, pedir, né, para ficar um tempo sem advogado. Você tem que justificar o motivo pelo qual você não vai mais continuar pagando a OAB e vai ficar sem advogado. Depois você volta, né, com com o mesmo número. Agora, cancelamento, pessoal, cancelamento você não precisa justificar e também não pode ser por procuração. Você tem que ato personalista, falar assim, ó, eu estou aqui cancelando a minha OAB. Você cancela a OAB, depois, se você quiser, você volta a ter a OAB. Não precisa fazer novo exame de ordem, tá? Mas você volta com outro número. A pessoa conseguiu o mesmo número, só aquelas pessoas muito antigas, que às vezes o cara advogou bem antes de ser juiz, aqueles caras, aqueles números bem, 1000 e pouco, 2000 e pouco, o cara tá bem no comecinho, né? Ele pode pegar o mesmo número, tá? Sigilo, independentemente de reserva, já falei, né? A não ser que seja para o cara resguardar a própria honra, tá? Resguardar a própria honra é salvar a si mesmo. Bom, acabou que deu mais 15 minutos e eu não consegui acabar, então vamos dar uma respirada, mais 15 minutinhos. Mais 15 minutos, mais um intervalo de 1 minuto, a gente dá uma segurada aqui. Falo 15, paro, faço 15, paro, falo 15, paro. Aí você se concentra o máximo que você pode. Né? Don't worry about a thing. Ai, ai, adoro estalar o pescoço, gente. Muito bom, muito bom. Vamos lá? Vamos continuar? Gente, já existe uma coisa, né, que é sobre incompatibilidade e impedimento, que é o seguinte, né? Os cargos in... Ah, isso aqui vai dar um probleminha, né? Os cargos incompatíveis com o exercício de advocacia. O Juca, por fim, virou gerente de gestão financeira, seja lá público ou privado, né? Aí você tem também um membro do Poder Executivo, no caso, que é o presidente, governador, prefeito. Você tem aqui membros do Tribunal de Contas, tá? Você tem também ministro de Estado e secretário de Estado. São incompatíveis com o exercício da advocacia. Você tem também, né, o cara que ele tem dirigência, né? O cara que ele tem um poder de mando muito grande na administração pública. Então, o diretor de uma autarquia, por exemplo, tá, ele também é incompatível com a advocacia. Aí você tem os caras impedidos. Ó, impedido. O impedimento é o seguinte, por exemplo, o membro do Poder Legislativo, ele pode advogar, tá? Ele pode advogar, ele só não pode advogar contra ou a favor da administração pública, tá? É isso. Então, o poder legislativo, o vereador, deputado federal, deputado distrital, deputado estadual, senador da República, esses todos os caras podem advogar, só não podem advogar contra ou a favor da administração pública, tá? Poder legislativo. Aqui em cima também você tem a mesa, né? A mesa do legislativo. A mesa do legislativo também não pode advogar, incompatível. Aí você tem o quê? Quem não é isso aqui tudo. Quem não for tudo isso aqui é o que sobrou. O que sobra, tá? O que sobra pode advogar, só não pode advogar contra a fazenda, né, que o remunera. Quando eu falo fazenda, pessoal, é União, Estado, DF, município, tá? Qualquer um desses aqui. Só não pode contra a administração pública que paga o salário dele. Tá? Se o cara ele sei lá, um professor do município, ele não pode advogar contra o município, mas ele pode advogar contra a União. Agora, olha só o que eles fazem. É por isso que é importante o direito administrativo. Se você se o cara ele trabalha numa autarquia federal, ele não pode advogar contra a União, tá?
Por quê? Porque não, porque a autarquia federal ela está conectada com a União, então ele não pode advogar contra a União, certo? Ele não pode advogar contra a União. Beleza? Tranquilo? Vocês estão vendo essa imagem ou não? Tá preto. Beleza, então. Tá esse quadrinho aqui, pessoal, nós já fizemos várias vezes, né? E vale muito a pena. A parte do professor, você tem que tomar cuidado que eu tô falando de um professor que não seja de direito, tá? Porque se for um professor de direito, ele pode advogar mesmo contra a fazenda que o remunera. Tá bem? Aí aqui, pessoal, você pode colocar outras pessoas, né? Que não têm o poder de mando dentro da administração pública. Um cara que trabalha numa autarquia, um cara que trabalha na prefeitura como vigilante sanitário, que trabalha, que tem qualquer cargo, né, que não seja esses aqui em cima, todos, ó, é o que sobrou. O que sobrou, ele pode advogar menos contra a fazenda que o remunera. Tá bem? Beleza? Maravilha. Vamos lá. Agora pensa o seguinte: o vereador, cara, um vereador, ele é impedido. Só que você tem que pensar que às vezes eles são criativos na prova da OAB. Então, às vezes, o cara o quê? O cara é vereador, só que no meio do mandato ele presta concurso público e passa para procurador do município. O procurador do município é o advogado do município, mas ele não pode advogar, a não ser que seja para o próprio município, obviamente. Ele passou para ser advogado do município, né? Então toma cuidado. Às vezes o cara é impedido, mas ele passa no concurso público e ele, enfim, ele acaba se tornando incompatível com o exercício de advocacia em outras situações, tá? Então, olha só, o vereador, se ele passar no concurso público do município, ele não pode advogar por fora, tá? Ele vai ter vínculo com o ente no qual ele foi concursado, tá bom? Beleza? Então, toma muito cuidado. Vereador impedido, ele não pode jogar contra ou a favor da administração pública também, né? No caso, contra as concessionárias e permissionárias. Você lembra que são concessionárias e permissionárias, né? São as delegatárias do serviço público, ou seja, são pessoas jurídicas de direito privado que ganharam um processo de licitação, tá? Pessoas jurídicas de direito privado que venceram, que ganharam um processo de licitação. Tá bem? Beleza, gente? Maravilha. Simples e fácil. Como tudo na língua portuguesa. Tá? Gente, sabia que eu fiquei super feliz com essa aula de hoje à noite? Porque, cara, é tanta coisa que dá para falar mais, assim, né, que ajuda muito, 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 muito. Né? Olha só, tô falando aqui rapidinho, deu 40 minutos já. Deu 40 minutinhos, né? Tirando uns 3 ou 4 de intervalinhos pequenininhos, né? Quase 40 minutos redondos. Beleza? Bom, vamos lá, mais esse pontozinho aí a gente muda. Vamos lá. É... Denúncia anônima, né? No caso de ética. Não pode, pessoal, tá? Não pode. Denúncia anônima, não pode ser por denúncia anônima. Tem que ter alguém que vai mostrar que está interessado em ver o cara ser processado, tá? Bom, defensor dativo no procedimento administrativo. Se você for designado, tá? Você vai ser designado porque o cara não pode sofrer revelia no procedimento administrativo. Se ele não nomeou um defensor, talvez você possa ser nomeado. É claro que eles não vão sortear alguém do Brasil para ajudar, né? Ou sortear alguém na seccional ou na subseção. Não. Vai haver uma lógica ali, né, para você ser escolhido e, no caso, ser o cara, né? Você vai ter colocado seu nome num hall de inscritos. Por exemplo, se você se inscrever na assistência judiciária gratuita, você vai ser um cara que pode ser chamado para advogar, tá? Você vai ser um cara que vai poder ser chamado para advogar, tá? Não dativo nesse caso aqui, mas dativo talvez, né, no caso do Tribunal de Justiça, né, no fórum, você vai ter que fazer alguma coisa lá, beleza? Bom, processos são sigilosos, né? E lembra que os recursos, pessoal, os recursos em regra, eles têm ou não têm efeito específico? Em regra, os recursos têm efeito suspensivo, é com efeito suspensivo. Só que tem 3 casos em que não são por meio de efeito suspensivo, né? Que é o caso de eleições, no caso de você fazer falsa prova dos requisitos para se inscrever como advogado, e quando você for sofrer uma suspensão preventiva. Tá? Nesses 3 casos, né, não há que se falar em recurso com efeito suspensivo. Tá bom? O advogado, então, mais uma vez, né, ele não pode se oferecer para ficar dando entrevistas. Caso ele dê entrevista, ele não pode se promover e nem incitar os leitores ou os telespectadores a entrar com ação e dizer que ele é especialista no caso. Tá bom? Maravilha. Sobre a sociedade de advogados, além da sociedade de advogados, né, pessoas que têm cooperação recíproca também não podem advogar para clientes com interesses opostos. Mesmo se você não tem uma sociedade, mas você alugou uma casinha para repartir as salas de aluguel do escritório, também vocês não podem advogar para clientes com interesses opostos. Tá bom? Não pode. Vamos lá. O advogado ele pode ser patrono e preposto da causa, só não pode ser patrono e preposto simultaneamente, de maneira concomitante ele não pode, tá? Vamos lá, mais uma coisinha. Quando há uma morte ou a renúncia, né, de um conselheiro, a diretoria que vai destituir, tá? Então, havendo a morte ou a renúncia de um conselheiro, o cara não quer mais a diretoria que vai destituir. E o cara depois ele vai ser nomeado, né, por os membros que ali se encontram. Gente, secretário-geral adjunto, ele exerce a função de corregedor-geral.
tá? Secretário-geral adjunto exerce a função de corregedor-geral. O que a corregedoria-geral faz? Ela procura, né, coordenar ações, né, nos conselhos seccionais voltadas justamente a reduzir as ocorrências das infrações mais frequentes. Então, o secretário-geral adjunto ele exerce a função de corregedor-geral. E o que a corregedoria faz? Ela procura ir até os conselhos seccionais, né, e fazer lá a averiguação sobre aquelas situações de infrações mais recorrentes para que aquilo não volte a ocorrer. É o que a corregedoria faz, tá? Ela coordena ações do Conselho Federal e do Conselho Seccional voltadas a reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. Tá bem? Maravilha, gente. Outra coisa importante, a segunda Câmara julga quem e a diretoria julga quem. Desculpa, e o pleno julga quem. Esse desenho também, acho que agora não vai aparecer, né? Vai ficar aquela frescura. Tá? Realmente vai ficar... Ah, não, apareceu aqui. Aquela brincadeirinha, gente. A brincadeirinha, estamos lá dentro do Conselho Federal, aí você tem as salas. Aí você tem aqui o pleno é maiorzão, e aqui no cantinho a salinha aqui, né, da segunda Câmara. Então aqui você tem a segunda Câmara e aqui você tem o pleno. O pleno ele julga a diretoria, a mesa diretora, e a segunda Câmara vai julgar a presidente de conselho seccional e vai ajudar também os conselheiros federais. Tá bom? Beleza? Maravilha? Simples e fácil. Isso aqui é uma forma da gente decorar, né? Presidente do Conselho Federal, julga membro da diretoria. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É isso aí. É claro que é uma forma de você decorar, tá? Uma forma de você decorar. Eu lembrei, pelo menos desse pedacinho aqui, eu lembrei dessa riscada. Essa daqui eu não estava lembrando, não. Tive que olhar aqui de novo na anotação para lembrar. Agora foi, né? Olha, foi bastante coisa aqui de ética, pessoal, né? Esses primeiros 45 minutos de ética. Tá bem? Vamos lá. Vamos nos porém vestidos. Let's travel together. Eu já tô enjoando de falar isso, sabia? Já enjoei. Já? Já. Então, depois de falar umas 5.000 vezes, você já enjoou de falar isso? Já, você viu? Não durou nada. Não durou 10.000 vezes. Vocês viram que eu tenho um tique de ficar pegando aqui? Tique, né? Todo dia. Não vi, Rafael, não vi. Agora que você viu, você vai talvez isso aqui. É igual tipo aquelas luzinhas sei lá, de aparelho eletrodoméstico. Você nunca vê. Aí você olha e você não consegue ver, parar de ver mais. Cada um tem um tique, Rafael. Todos temos tique. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente fica sentado no banquinho conversando, né? Gente, vamos lá. Falei um pouquinho de ética agora para a gente dar uma desestressada. A gente vê agora outra matéria. Muda o foco. Gente, ó, vamos lá. Nós falamos aqui no direito penal o quê? Sobre a situação que nós temos concurso de pessoas. Se tem um concurso de pessoas, então significa que você tem várias pessoas concorrendo para um crime ou concorrendo para vários crimes. Tá? Se elas estiverem concorrendo para vários crimes, aí você tem um caso. Então, aqui, várias pessoas, um crime, vários crimes. Maravilha. Um crime. Aí pode acontecer isso, isso ou isso. Vários crimes. Isso ou isso. Um crime, você sabe, né? Se for o crime de furto, o furto de furto simples vira furto qualificado. Se for o crime de roubo, o roubo eleva na terceira fase. Se for em qualquer outro crime, eleva a pena na segunda fase. No caso de vários crimes, nós temos a associação criminosa para o tráfico, né? Para o tráfico. Nós temos a comum, que é do 288 do Código Penal, e nós temos a OCRIM. A OCRIM, que é quando tem 4 ou mais pessoas estruturalmente organizadas, inclusive financiando advogados, financiando juízes, promotores, né? É uma coisa bem mais pesada a OCRIM, a organização criminosa. Tá bom? Maravilha. Vamos lá. Dentro desse contexto, o que eu queria que vocês entendessem? A OCRIM, se ela tiver um menor de idade envolvido, ela também vai ter a pena maior. O cara vai ter, né, a pena maior. Então, se o menor de idade estiver envolvido, menor de idade imputável, a pena vai ser maior. Outra coisa, se o servidor público estiver envolvido, também vai ser maior a pena. Tá bom? Agora, gente, para o cara que chefia, o chefe,
também a pena vai ser maior. Beleza? São todos casos em que a pena fica sendo maior. Interessante você para pensar que, obviamente, o servidor público ele tem que se valer do cargo dele, né? Porque se for simplesmente servidor público do nada, não faz sentido, mas ele tem que se valer do cargo dele para que essa pena fique maior na organização criminosa. Então, quando o menor de idade se envolve, quando tem servidor público envolvido, chefia envolvida, nós temos aqui a pena sendo maior. Tá bom? Beleza. Gente, olha só, outra coisa aqui, né? São 4 ou mais pessoas, né? Ontem eu coloquei para vocês aqui, né? Coloquei 2 ou mais pessoas, 3 ou mais pessoas, aqui 4 ou mais pessoas. E também tem que levar em consideração a pena, tá? A pena também tem que ser maior de 4 anos. Penas altas, tá? Porque se as penas forem baixas, desclassifica para a associação criminosa. Então, se for uma OCRIM organizada, sei lá, para cometer receptação, tá? Aí a pena vai ser pequena, aí, consequentemente, desclassifica para a associação criminosa. É claro que na questão eles vão. Eu estou tentando mostrar uma forma aqui de facilitar o entendimento, tá? Mas se for realmente uma estrutura organizada, eles não vão fazer só crime de receptação, né? Mas estou dizendo que às vezes eles se associam para cometer vários estelionatos, né? Se a pena for pequena, aí você pode desclassificar para a associação criminosa, tá bem? Maravilha. Aí vamos lá, uma outra informaçãozinha, né? Cheque. Se você passar um cheque, pessoal, cheque sem fundos. O cheque sem fundos, ele é um crime estelionato. Estelionato quando você passa cheque sem fundo. Estelionato é uma forma de estelionato, né, de passar cheque sem fundo. Outra forma é você enganar a pessoa para que ela te entregue um bem. Né? Tem a diferença entre furto qualificado, que é diferente, né, de estelionato. Estelionato. O furto qualificado, mediante fraude, você engana a pessoa, mas mesmo enganando, você que tira a coisa dela. No estelionato, não. No estelionato, você engana a pessoa, mas ela que te entrega de livre e espontânea vontade. Tá? Beleza. E outra forma de estelionato é entregar cheque sem fundo. Né? Você engana a pessoa, entregou um cheque sem fundo para ela e ela engoliu o sapo. Tá? Acontece. Quando você entrega cheque sem fundo, é estelionato. Agora, às vezes, você falsifica o cheque. Falsifica o cheque. Também é estelionato. Só que quando você falsifica o cheque, você está falsificando um documento. Então, você está cometendo um crime também de falsidade. Falsidade, né, material. Então, você comete falsidade material mais estelionato. Estelionato. Quando você comete esses dois crimes, você não vai ser punido pelos dois. Por quê? Porque você falsificou um documento, não foi porque você tem desejo de falsificar o documento, não. Foi porque você tem desejo de cometer o crime de estelionato. Então, esse aqui foi o crime meio. O crime meio para você alcançar um fim. Tá bem? Então, quando você praticar um crime meio para alcançar um fim, você só vai responder pelo crime fim. Tá bom? Então, você pode, né, anotar, né, quando o crime meio se exaure no crime fim, não será punido. Tá? Esse é o princípio da consunção. O princípio da consunção ou absorção. Tá? É consunção ou absorção. Quando o crime meio se exaure no crime fim, não será punido. Tá? O princípio da construção ou da absorção. Gente, mas está escrito aqui uma palavra muito importante, que é a palavra exaurir. Por quê? Porque você falsificou o documento e ele foi embora no cheque, pronto. Agora, às vezes, você falsifica um cartão de crédito e aí você continua usando o cartão de crédito. Então, se você falsificar o cartão de crédito, você responde pelos furtos, porque quando você falsifica o cartão de crédito, você vai tirando dinheiro da conta bancária de alguém. Se você tira da conta bancária de alguém, você está subtraindo. Então, você responde pelo furto e também responde pelo crime de falsidade material. Certo? Beleza? Então, toma cuidado. Aqui, quando o falso se exaure, né? Quando o falso se exaure, né, no crime meio, ele não será punido. Princípio da constituição ou da absorção. Só que cuidado que ele tem que se exaurir, porque se ele não se exaurir, nós vamos ter a punição pelos dois crimes, tá? Como, por exemplo, acabei de mencionar, você falsificou um cartão de crédito. Né? Quando você falsifica o cartão, né, no caso de falsidade, de falsificar um cartão, este continua com potencialidade lesiva. Então, não se aplica o princípio da consunção. Tá bem? Porque você continua podendo, né, retirar
coisa da outra pessoa, tá? Então, o falso não se exauriu, beleza? Imagina que você tenha falsificado a carteira da OAB. Você falsificou a carteira da OAB. Eu nunca tive aluno que falsificou a carteira da OAB, não, mas eu tive uma aluna que falsificou, sabe aquele negocinho da FGV lá? Ela pegou, fez no Photoshop, colocou o nome dela lá para mostrar para os outros que tinha passado, e depois não sabe por quê, eu não tava o nome dela na segunda fase. Foi injustiçada, coitada. Nossa, ela teve tempo para fazer isso e não teve tempo de estudar para a prova da OAB, né? Tem gente que gasta tempo numa coisa, mas não gasta na outra, né? Mas é foda. Eu sei o tanto que dói reprovar no exame da ordem. Eu sei o tanto que dói. Mas é duro que a pessoa, né? Realmente ela. Ah, travou faz um tempo já? Bom, beleza. Então o problema não é o tempo que eu fico aqui, e sim a hora que eu abro a lousa. E sim quando eu abro a lousa. Bom, mas vocês entenderam o princípio da absorção, o princípio da consunção, né? Que é justamente o crime meio se exaurir, né? Então ele não tem potencialidade lesiva, então consequentemente ele não vai ser punido. Tá? Agora, quando ele continuar tendo potencialidade lesiva, aí não, aí você vai chegar a puni-lo, tá bom? Bom, gente, aproveitar que tá travadinho, vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos, tá? A gente volta 7 e 5, ou 7 e 5 não, 8 e 5, beleza? 8 e 5, a gente retorna. Vamos lá, vamos lá. Então, ó, aqui, é... vamos lá, né? Porque agora deu certo o áudio aqui. Ó, aqui estava falando sobre estelionato. Estelionato é quando você engana, né? Você engana e a pessoa te entrega. Ou quando você dá cheque sem fundo, ou quando você falsifica um cheque, certo? Então você está enganando alguém, né? Aí tem a falsidade material, que é quando você falsifica o cheque, e uma enganação, né? Que é o crime em si para pegar o patrimônio. Então você falsifica um documento público, né? Que é, enfim, translativo, né? Na verdade, endossável e tudo mais. E aí você também comete o crime contra o patrimônio. É, um, falsidade do cheque, né, material, e mais. É que os outros vai mandando coisa aqui, eu não consegui tirar a mensagem, porque deu um problema, e aí enquanto eu vou falando, eu vou pensando também, é ruim. Eu não quero pensar, deixa eu ficar aqui, ó. Senão eu falo devagar, não gosto. Deixa eu tirar as notificações. Pronto. Pronto. É, vamos lá, então. Cheque, né? Cheque sem fundo, blá, blá, blá. Quando você falsifica um documento, tá? Esse documento, essa falsidade em si, ela não será punida, tá? Essa falsidade não será punida por quê? Porque se ela se exaurir, não tendo mais potencialidade lesiva, ela não vai, né, acarretar a punição no direito penal. Agora, se a falsidade não se exaurir, se ela continuar tendo potencialidade lesiva, ela vai ser punida também. Então, você pode falsificar um cheque, aí o falso se exaure no crime estelionato, consequentemente você não vai ser punido pela falsidade material, tá? Isso aqui caiu na prova do exame 36, pessoal, valendo 0,65 na segunda fase do AB. Só isso aqui, só não precisava nem de acertar o nome do princípio, né? E tem uma súmula, inclusive, sobre esse assunto. E ainda aqui, né, às vezes não, às vezes você cria um negócio e esse negócio continua, né, e esse negócio continua tendo potencialidade lesiva. Se ele continua tendo potencialidade lesiva, então, consequentemente, né, você vai punir. Tá? Então, se você falsificar um cartão e continuar sacando, tirando dinheiro do caixa, você todo saque que você faz, você está subtraindo coisa alheia móvel, né? Dinheiro. Então, você responde por furto cada um desses casos. E também vai responder pela falsidade material, porque você falsificou um cartão de crédito. Tá bem? Beleza? Então, essa é a lógica. Bom, agora vamos lá. Eu acho que eu não falei nenhuma vez ainda com vocês, né?
sobre o crime contra a honra. O que é um crime contra a honra? Crime contra a honra, gente, crime contra a honra é aquele crime em que nós temos várias circunstâncias. Agora, presta atenção aqui antes de você anotar. Ou você anota prestando atenção, sei lá. Ó, você tem o crime de calúnia, você tem um crime de difamação, e você tem um crime de injúria. Tá? Aí vamos lá. Ó. No caso de calúnia e difamação, o que vai acontecer aqui em cima? Você tem que anotar uma coisa importante, que são fatos. Tanto no caso de calúnia, quando você caluniar alguém, você vai falar que ela cometeu um fato. Quando você difamar alguém, você vai falar que ela cometeu um fato. Quando você cometeu o crime de injúria, você vai falar sobre uma qualidade negativa da pessoa. Ó, sabe o que é um fato? Fato é uma coisa que você consegue visualizar. Um fato mesmo, né? Por exemplo, você consegue visualizar uma pessoa dirigindo um carro? Consegue. Beleza. Então, mas não é simplesmente dirigir um carro. É assim, você tem que falar que a pessoa dirigiu um carro na rua tal, tal e tal, às tais horas em tal velocidade. Então, isso é descrever um fato. Por exemplo, o que é descrever um fato? É você falar que você viu, né, o marido da sua amiga ir até um motel com o carro deles, né, com a fulana de tal. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso não é uma qualidade negativa. Agora, se você disser que fulano de tal é um vagabundo, isso não é um fato. Isso é uma qualidade negativa. Se você disser que ele é um estuprador, não é um fato, é uma qualidade negativa. Se você disser que ele é um estelionatário, ladrão, isso tudo não é fato. Isso tudo é uma qualidade negativa. Certo? O que é fato? Fato é, eu vi o Asdrubal em cima da árvore esperando passar a Tanajudetina para pular em cima dela e cometer o crime de estupro. Pronto, isso é um fato. Isso é um fato. Eu vi, né, fulano de tal dar cheque sem fundo nas praças tais, tais e tais. Isso é um fato. Agora, qualidade negativa é outra coisa. Por exemplo, a Tanajudetina ela é uma prostituta. Isso é o quê? Uma qualidade negativa, não é um fato. Agora, eu vi a Tanajudetina de terça-feira, eu vejo ela de terça-feira, às 10 horas da noite, no ponto assim, assim, assado, e eu vejo ela entrando nos carros e saindo de lá. Isso é um fato. Você entendeu? Você entendeu? Beleza, pronto, você já não erra mais essa bosta nunca mais na tua vida. Tá? Agora, é só você pegar esse C aqui de calúnia e colocar C de crime, e aqui D de difamação, você coloca D de fato desabonador. Desabonador. Não é um fato criminoso. Se eu falar que eu vi o marido da Tana Judetina ir até um motel com outra pessoa, não é crime, é um fato desabonador. Traição não é crime, traição é um fato desabonador, certo? Então é difamação. Agora, se eu disser que fulano de tal, né, cometeu o crime de roubo, eu digo que ele foi, né, eu vi ele armado com meio de violência, né, subtrair dinheiro de Bruna. Isso é o quê? Um fato criminoso. Então isso é calúnia, tá bom? Agora eu falei que fulano tal é um vagabundo, estelionatário, um ladrão, um furtador, um estuprador. Gente, tudo isso não é fato. Furtador, ó, furtador, estuprador. Eu não estou contando nenhum fato, eu estou contando aqui, tô dando uma qualidade do cara, é um adjetivo. É um adjetivo. Na língua portuguesa, o adjetivo é aquele que qualifica o substantivo, né? Então, você tem aqui o Asdrubal, é o substantivo próprio, normal do cara, e o adjetivo é o que está qualificando o cara. Estou colocando uma qualidade negativa, furtador, estuprador, né? Traidor, sei lá, corno. Tudo isso aqui é o quê? Qualidade negativa, não é fato. Agora, eu vi a mulher do Asdrubal ir ao motel assim, assim, assado, com o carro que tinha uma placa assim, assim, assado. Isso é um fato desabonador. Pronto, isso aqui é crime de difamação. Então, você tem o crime de difamação, o crime de calúnia e o crime de injúria. Tá? Os dois casos aqui em cima mexem com a tua honra objetiva. É perante a sociedade. Aqui embaixo é honra subjetiva. Aqui é você mesmo. Tá? O que significa isso? A honra objetiva, pessoal, perante a sociedade, admite prova em contrário. Né? Você consegue comprovar que realmente aconteceu o que você falou. Agora, aqui embaixo, não. Aqui embaixo, se você disser que a pessoa é corna, que ela é furtadora, traidora, se ela se sentir mal, é a honra subjetiva dela. Você não consegue provar o contrário. Se ela falar que ela ficou mal, você vai responder pelo crime de injúria e acabou. E foda-se. Tá? Não tem como você se defender na injúria.
Se você injuriar alguém, a pessoa fizer, não tem defesa. É lógico que, né, lógico que tem defesa, mas quer dizer que não tem como você apresentar a defesa que eu vou mostrar aqui agora. A defesa que eu vou mostrar aqui agora tem o nome de exceção da verdade, tá? O que é a exceção da verdade? A exceção da verdade é você dizer que aquilo que você viu é verdade. Né? Porque, veja bem, o crime de calúnia é quando você imputa falsamente. Então, aqui ó, é imputar falsamente, fato definido como crime. Imputar falsamente fato definido como crime. Certo? E aqui embaixo? Aqui embaixo é você só ser um cagueta maluco. Aqui você imputar falsa ou verdadeiramente fato definido como uma circunstância desabonadora. Aqui, mesmo se for verdade que a pessoa está indo até o motel com outro, mesmo se for verdade o fato de que ela está se prostituindo, esses fatos, sendo verdadeiros ou sendo mentirosos, eles são fatos e qualificam o crime de difamação. Agora, para ser calúnia, não, tem que ser falso. Você tem que dizer que a pessoa cometeu o crime e é falso. Porque se for verdade, a polícia vai investigar e o cara vai ser condenado. Certo? Então, você pode imputar falsamente fato definido como crime a alguém, tá bom? Ou você pode imputar verdadeiramente fato ou falso, um fato desabonador. Tá? Maravilha. Então, assim, no crime de calúnia, admite-se a exceção da verdade, né? Admite-se a exceção da verdade, ou seja, eu consigo comprovar que realmente o cara cometeu o crime. Então, admite-se a exceção da verdade. Aqui, né, você vai ter uma absolvição baseada na atipicidade da conduta. Por que é a tipicidade da conduta? Porque é o seguinte, o crime de calúnia, ele tem como elementar a imputação de falsa de crime. Agora, se eu consigo comprovar que é verdade, eu troco a palavra falsa por verdade. Então, se eu imputei verdadeiramente fato definido como crime a alguém, não é crime de calúnia. Então, olha só, imputar verdadeiramente fato definido como crime, não é crime. Tá? Porque se você está dizendo que alguém cometeu um crime e é verdade, isso não é crime. Você só está comunicando a existência de um crime. Então, consequentemente, né, se você faz isso, a sua absolvição vai ser pautada, né, na atipicidade da conduta. Imputar verdadeiramente fato definido como crime a alguém, imputar verdadeiramente fato definido como crime a alguém, né? Imputar verdadeiramente fato definido como crime a alguém é uma conduta atípica, porque você está só comunicando para as autoridades que alguém cometeu um crime. Tá bom? Agora, imputar falsamente fato definido como crime a alguém é crime de calúnia. Então, olha só. Eu disse que você cometeu um crime. E aí você faz uma queixa-crime contra mim. Né? Então, olha só. Eu disse que você cometeu um crime. Então, vem aqui, ó. Eu disse que você cometeu um crime. Então, Rafa imputa falsamente fato definido como crime a, vou colocar aqui, Bruna. A Bruna faz queixa-crime contra a Rafa. A Bruna faz queixa-crime contra a Rafa. A Bruna faz queixa-crime contra a Rafa. Rafa se defende. Rafa se defende com a resposta à acusação e fazendo uma exceção da verdade. O que o Rafa alega nessa exceção da verdade? O Rafa alega que aquilo que ele falou é verdade, não é falso. Porque quando a Bruna fez a queixa-crime, ela está alegando que eu imputei falsamente fato definido como crime. Quando eu faço a exceção da verdade, eu falo, não, o que eu falei é verdade. Então eu comprovo a verdade. Se eu ganhar a exceção da verdade, a Bruna ela vai ser indiciada pelo crime que eu disse que ela cometeu. Agora, se eu perder, você é condenado pelo crime de calúnia. Tá? Então, Rafa disse que a Bia cometeu o crime de estelionato. A Bia não gostou, fez queixa-crime contra o Rafa. O Rafa se defendeu e fez exceção da verdade contra a Bia, comprovando que é verdade. O Rafa vai ser absolvido por atipicidade da conduta. Lembrando que tem 700 Bia aqui, né? Tem a Bia Leonel, tem a Bia Previato e tem a Bia, que pode ser Bianca ou Beatriz também, né? Que as irmãs gêmeas aqui, né? Bia de Bianca e Bia de Beatriz. Né? Só que aí eu não sei o sobrenome delas. Eu não sei o sobrenome. Na verdade, tem mais Bia, né? Tem mais Bia também. Não tá aqui agora. Nunca vi tanta Bia. Gente, então. Ah, tem uma também que é a Manzato, né? Só que ela tá estudando
É verdade, ela tem a Bia Manzato também. Bom, então, vamos lá. Rafa contra Bruna. Bruna faz queixa-crime contra a Rafa. Rafa se defende e ataca a Bruna de volta. Beleza? Então, isso daqui tudo é a logística da exceção da verdade. Então, quando o Rafa se defende pela exceção da verdade, o Rafa tem a absolvição baseada na atipicidade da conduta. Então, isso aqui acontece com qualquer pessoa. Agora, aqui embaixo, você só pode alegar a exceção da verdade se for um caso de servidor público. Então, a exceção da verdade aqui, somente com servidor público. O que significa isso? Servidor público, pessoal, eu digo que o cara tá bebendo em serviço. Beber em serviço é crime? Não. Mas é um fato? É. É um fato criminoso? Não. É um fato desabonador. Então, se eu disser que o promotor de justiça está bebendo em serviço, isso é um fato desabonador. E mesmo se for verdade, né? Mesmo se for verdade, eu respondo pelo crime, né, de difamação. Só que se ele fizer uma queixa-crime contra mim, como pessoa normal, se ele fizer uma queixa, eu posso me defender e falar assim, não, o que eu falei é verdade, ó. E eu tô no meu exercício, né, regular do direito, porque eu estou fiscalizando o serviço público, você é um bêbado, pingaiada. Então, isso aqui é uma excludente da ilicitude. Isso aqui é uma excludente da ilicitude. Olha só como é que direito penal é legal. Eu adoro, é muito legal, é simples e fácil. Né? Só o de cima nós temos o primeiro pedaço da teoria do crime, e aqui embaixo nós temos o pedaço do meio da teoria do crime. Né? Beleza? Maravilha, gente. Agora é o seguinte. Então, se eu disser que a Tana Judetina, que ela faz programas às terças e quintas-feiras, às 7 horas da noite, às 10 horas da noite, isso é um fato criminoso? Não, porque prostituição não é crime. Agenciar a prostituição é crime. Agora, se eu falo que ela faz programa, eu estou cometendo algum crime? Tô. Qual? Difamação. Por quê? Porque eu estou falando um fato verdadeiro dela. Mas não interessa, é o problema dela, a vida é dela. Tá? Fato verdadeiro, desabonador, também é crime de difamação. Então eu vou responder por difamação. Cabe a exceção da verdade? Eu consigo comprovar que ela é prostituta? Eu posso comprovar, mas não vai adiantar. Eu vou responder pelo crime de difamação. Se eu disser que eu vi o Asdrubal trair a esposa dele, eu vi, filmei, né, mostrei para os outros, eu respondo por difamação? Sim. Por quê? Porque eu não tenho que cuidar da vida dos outros, tá? A exceção da verdade eu não posso alegar. Agora, veja bem, existe uma coisa que nunca perguntaram na prova da OAB, na verdade não na primeira fase, assim, que é a exceção da notoriedade. Também tem aqui, ó, às vezes tem a exceção da notoriedade. O que é isso? É você comprovar que todo mundo sabe que ela é prostituta. O que significa isso? Significa que você não está ofendendo a honra objetiva dela, todo mundo sabe. Você ofenderia a honra objetiva dela se ninguém soubesse. Mas como todo mundo sabe, não tem que se falar em ofender a honra objetiva dela. Então, cabe a exceção da notoriedade, quando todo mundo souber. Tá? Beleza? Você falou que o político tal é corrupto. Né? Você viu ele pegando dinheiro de outro alguém, num processo de licitação. Se você viu ele pegando dinheiro de alguém, tá? Então é um fato, é um fato. Na verdade, isso aqui é um fato criminoso, né? Então seria calúnia. Né? Não dá certo aqui na brincadeira. Né? Pegar não dá certo. Mas qualquer outra pessoa que for subornada, que não seja na administração pública, é um fato verdadeiro. É um fato verdadeiro, né? Você não pode mexer com isso, porque é problema da pessoa. Então, é difamação. Só que se todo mundo souber que aquele cara é corrupto, aí é notório, você não vai sofrer a difamação por conta de que você não está ofendendo a honra objetiva dele. Agora, e na injúria? Na injúria não cabe a exceção da verdade nunca. Não cabe a exceção da verdade. Por quê? Se eu disser que o Asdrubal é burro, eu falo, Asdrubal, você é burro. Aí ele pega e faz queixa-crime contra mim pelo crime de injúria. Ele faz uma queixa-crime pelo crime de injúria contra mim. Aí na audiência, eu pego e junto testemunhas para comprovar que ele é burro. Várias testemunhas, não, ele é burro mesmo, é verdade, ele é burro, todo mundo comprova que ele é burro, certo? Não tem cabimento um negócio desse, tá? Senão seria estar ofendendo o cara mais uma vez. Então, não tem exceção da verdade no crime de injúria nem a pau. Beleza? Maravilha? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Agora, o que eles colocam na prova da OAB? Eles acumulam isso com competência, né? Qual que é a brincadeira? A brincadeira é a seguinte, ó. Se eu falar de um governador, o governador ele vai fazer uma queixa-crime contra mim no juiz. Só que onde é que eu vou ter que apresentar a exceção da verdade? A exceção da verdade vai ser no STJ.
a ação da verdade no STJ. Por quê? Porque o governador é julgado no STJ. Tá? Governador, se comete crime, é julgado pelo STJ. Tá? Então aí eu apresento lá. Beleza? Então a sessão da verdade é lá. Tá, gente? É assim, ó. Prefeito é no TJ, governador no STJ e presidente no STF. Eu sei o que você pensa. Às vezes você pensa assim, ah, Rafael, mas aí não bate aquele negócio, porque tem hora que eu não entendo, tem hora que você não sei o que bate no TJ, tem hora que bate no STJ. Gente, é porque, assim, esse esqueminha que eu faço aqui é para te ajudar. Em 90% dos casos dá certo essas coisas aqui, assim. Né? Mas às vezes tem uma coisa diferente, às vezes acontece, né? Tem uma coisa diferente, tá? Às vezes acontece ter uma coisa diferente. Mas a brincadeira é que essa aqui, sempre, na verdade, em 90% dos casos dá certo, né? Você vê que de vez em quando acontece um negócio que destoa dessa logística nossa aqui. Tá bem? Beleza, gente. Falamos aqui então sobre o caso dos crimes contra a honra. Tá bem? Aí, gente, nós temos aqui a exceção. Pô, já falei de exceção, na verdade, né? Desculpa. Nós temos aqui também a embriaguez. O que é a embriaguez? A embriaguez, ela está aqui na teoria do crime, né? Na verdade, não só na teoria do crime, ela tem aqui na culpabilidade. Se você estiver embriagado de maneira absoluta e involuntária, exclui, né, a culpabilidade. E outra coisa, ela também está na dosimetria da pena na segunda fase. A embriaguez, ela também é um caso, né, de agravante da pena na segunda fase, se você se embriagou com interesse em cometer um crime, tá? Então você bebeu para tomar coragem, usou droga para tomar coragem. Você sabe que isso é diferente. Diferente de você estar numa balada, curtindo de boa com seus amigos, com a sua namorada, bebeu, ficou bêbado, alguém mexeu com você, você foi lá, bateu o cara, matou o cara. Não vai agravar a pena pela embriaguez. Para agravar a pena pela embriaguez, você tem que ter bebido para tomar coragem. Tá? Ah, foi agora que eu sei disso, eu vou fingir. Não, aí não dá também, né? Tá? Então, ó, então nós temos aqui a embriaguez, ela agrava na segunda fase. Tá? Ela grava na segunda fase a embriaguez. Se for uma embriaguez pré-ordenada, você já sabia o que você estava fazendo. Então, olha só, a embriaguez absoluta e involuntária, ela exclui a culpabilidade, e a embriaguez pré-ordenada, ela agrava a pena na segunda fase, se ela vier a ocorrer com intenção. Na prova da B, eles sempre colocam que o cara está desajustado com a vida porque ele acabou de ser mandado embora do serviço. E ele está bebendo e está completamente chapado, e do nada ele acaba vendo o ex-patrão dele que acabou de mandar o cara embora. Ele vai lá e bate e mata o patrão. Agrava a pena agrava a pena? Não, não agrava a pena. Por quê? Porque ele foi pro boteco beber para tomar uma. Ele não foi já com a intenção de beber para tomar uma, para tomar coragem de bater no chefe dele. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Vamos lá. Um contexto lógico, esse aqui eu só vou comentar com vocês. Se você ficar com uma pessoa menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, se você souber da idade, tá? Independentemente de violência ou grave ameaça, tá? Se não tiver violência, mesmo se os pais concordarem, é estupro de vulnerável, beleza. Agora, se a pessoa tem entre 14 e 18 anos, né, e você fica com a pessoa, só se for com violência ou grave ameaça para isso ser estupro, porque se não for com violência ou grave ameaça, não é estupro, tá? Então isso significa o seguinte, isso significa que se você ficou com a pessoa menor de 14 anos, ela disse que foi violentada e depois, durante a instrução, ela muda a versão e fala que foi consensual, você vai ser absolvido pela atipicidade da conduta. Tá? Por quê? Porque a violência ou a grave ameaça, né? Ó, a violência ou a grave ameaça são circunstâncias, né? Na verdade, desculpa, são elementares do crime de estupro. Tá? São elementares do crime de estupro. Beleza? No caso do estupro de vulnerável, do 217A, que é o menor de 14 anos, aqui não tem as expressões violência ou grave ameaça. Não tem, porque não precisa. Tá? Então, essas expressões não estão no artigo 217. Tá? Não precisa. Agora, no caso de menor de 18 ou maior de 18, tem que ter violência grave ameaça. Se não tiver, você é absolvido pela atipicidade da conduta. Tá bom? Então, olha só. Quando você fica com uma pessoa, né, que tem a idade igual ou superior a 14 anos e menor de 18, se for com violência, grave ameaça, é estupro. Se não foi, a pessoa mudou o depoimento e se tornou consensual, aí a tua absolvição vai ser pela atipicidade, a atipicidade.
tipicidade da conduta. Lembrando, gente, que a tipicidade da conduta é porque a tua conduta não está escrita no Código Penal. Não está escrito no Código Penal que quando você tem conjunção carnal com alguém de maneira consensual é crime. Por isso que a conduta é atípica. Lembrando que tipicidade da conduta é porque você fez aquilo que está escrito. A tipicidade da conduta é quando você faz aquilo que não está escrito. Tá? Tipicidade é quando você faz o que está escrito. Atipicidade é quando você não faz o que está escrito. Então, quando você tem uma conjunção carnal ou a outro ato libidinoso com a pessoa que tem entre essa idade aqui, se for consensual, a tua conduta é atípica. Atipicidade da conduta. Gente, eu estou frisando essas palavras aqui, atipicidade da conduta aqui, atipicidade da conduta aqui, por quê? Porque cai na prova da OAB assim. A atipicidade da conduta não é excludente de ilicitude. A atipicidade da conduta é aquele primeiro pedaço do crime, lá em cima. Excludente de licitude é aqui no meio, tá? É legítima defesa, exercício regular de um direito, tá? Isso que é o meio da excludente da ilicitude. Beleza? Maravilha, gente. Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. Não, não tem nada de simples, nada de fácil. Tem sim, né? O problema é que é muita coisa, né? Chega a encher o saco. Agora, uma coisa fácil que não precisa nem falar direito, tá? Você tem 17 anos, comprou droga para dá-las aos seus amigos no dia do seu aniversário. Quando você compra, você é inimputável. E no dia do seu aniversário? Você é imputável. Então você responde pelo crime de tráfico. Tá bom? Beleza. Maravilha. O júri, pessoal. O júri, né, você sabe que nós temos, né, após a decisão de pronúncia, você vai para a segunda fase do júri. Tá bem? Então nós temos lá a decisão de pronúncia. Pronúncia. A decisão de pronúncia é quando você é encaminhado para a segunda fase. Você está aqui na segunda fase, você sabe que cabe reze, né? Se você não gostar, você faz reze. Né? O TJ ele pode confirmar a pronúncia, né? Se ele confirmar a pronúncia, você vai para a segunda fase do mesmo jeito. Beleza? Maravilha. Na segunda fase, pessoal, o que acontece? Lá dentro você tem os 7 jurados, né? O advogado, o promotor, o juiz e o réu, que tem direito de estar presente na audiência. Maravilha. O que acontece? No caso aqui do júri, as provas que são trazidas, elas têm que ser juntadas pelo menos com 3 dias de antecedência. Por exemplo, um dos motivos pelos quais o julgamento da Boate Kiss foi anulado, é por quê? Porque a maquete da Boate Kiss ela foi juntada com muitos dias de antecedência, mas tinha um software que ia fazer rodar a maquete. Então, basicamente, a defesa não teve acesso, né, ao software antes dos 3 dias. Só juntar o software no dia. Tá? Então, isso é uma nulidade, né, do caso da Boate Kiss. Certo? Você tem que juntar a documentação com pelo menos 3 dias de antecedência. Tá bem? Maravilha. Outra coisa, né? Outra coisa é o seguinte: quando você tem um problema, uma nulidade aqui, alguém tem que alegar, né? Alguém alega. Vamos supor que o Ministério Público ele fez um recurso, tá? E aí chegou no TJ, o Ministério Público ele não pediu a nulidade, mas o TJ viu a nulidade. O TJ viu a nulidade. O TJ não pode anular de ofício, não anula de ofício, tá? Ele tem que ser provocado para anular. Tá bem? O Tribunal de Justiça não pode reconhecer a unidade que não foi levada até ele, tá bom? Agora, se você levou até ele, aí sim ele vai poder, né? Ele vai poder reformar a decisão por conta da nulidade, tá bem? Gente, vamos parar mais 1 minutinho e meio, 2 minutinhos. Dá uma espreguiçada. Lá, 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 lá.
lá, gente. Vamos lá, outra coisinha. Os processos, pessoal, acontece, né? Nós temos o Ministério Público, né, que é a acusação. Nós temos o advogado, que é a defesa. Só que nós também podemos ter um advogado de acusação. Ele vai ser o assistente de acusação, tá? O assistente de acusação. Beleza? O assistente de acusação, ele é um advogado que é contratado para ajudar a ferrar a vida do réu. Tá? Então, você tem assistente de acusação. Às vezes você acha que o promotor é muito fraco, você tem uma família com influência, você vai lá e arruma um outro advogado para ajudar na condenação. É o assistente de acusação. O assistente de acusação, o que acontece? Ele, no curso do processo, se ele estiver habilitado, ele vai ser intimado para apelar. Mas se não estiver habilitado, o que é estar habilitado? Ele já está fazendo parte do processo. Ele pode apelar do mesmo jeito. Tá? Então, o assistente de acusação, tá? O assistente de acusação, ele pode apelar de qualquer forma. Vou pegar o seu advogado aqui, né? Assistente de acusação pode apelar. Pode apelar estando habilitado ou não estando habilitado. Tá? É claro que se ele estiver habilitado, ele vai ser intimado. Agora, não estando habilitado, ele não vai ser intimado, porque o juiz não sabe nem que ele existe, tá? Mas ele pode pegar o processo no estado que ele se encontra e fazer o que tem que ser feito. Tá? Agora, fazer o que tem que ser feito, no caso, é recorrer. Tá? Ele pode apelar, né? Mesmo não estando habilitado. Agora, uma coisa importante, gente. Se o assistente de acusação aparecer, ele pega o processo no estado em que o processo se encontra. Ou seja, se a audiência já ocorreu, não há que se falar em nova audiência. Não realiza novamente a audiência. Tá bem? Não realiza novamente a audiência. Então, se a audiência já ocorreu, não vai ser realizada novamente a audiência. Tá? Então, vamos lá, mais uma vez. O assistente de acusação, ele pode apelar estando habilitado? Sim. E não estando habilitado? Também. Tá? Agora, vamos lá. A audiência, ela já ocorreu. Ele vai pegar o processo no estado que ele se encontra ou ele tem direito de pedir para que ela seja novamente realizada? Não tem jeito de pedir para que ela seja novamente realizada, ele vai pegar ela no estado em que se encontra. Tá bom? Maravilha, gente. Falei de assistente de acusação. Vou falar agora de corréus. O que são corréus? São coautores, né? Ou partícipes. Né? Enfim, você tem aqui o réu e você tem outro réu. Dois réus. Um é réu, o outro também. Corréus. Acontece. Pessoal, os corréus não podem ser assistente de acusação uns dos outros. Então, aqui os dois vão para a cadeia. Só que esse cara aqui, ele não pode virar assistente de acusação do outro, tá? Isso aqui não pode acontecer. Ele não pode virar assistente de acusação do outro, beleza? Então, corréus não podem ser assistentes de acusação uns dos outros, tá? Isso não pode acontecer. Outra coisa, corréus não podem ouvir o depoimento uns dos outros, tá? Não podem ouvir o depoimento um do outro. Não podem ouvir o depoimento do outro na audiência. Ó, ainda que advogado em causa própria. Então, imagine o seguinte: o cara, ele é um corréu, então é um advogado que cometeu um crime, ele está sendo acusado juntamente com uma outra pessoa, mas ele não pode ouvir o depoimento do outro réu. Ele não pode. Ele não pode. Então, não podem ouvir o depoimento do outro na audiência, um não pode ouvir o depoimento do outro, e ainda que advogado em causa própria, né? O corréu também não pode ouvir o depoimento do outro. Ele não pode. Tá bom? Beleza, gente. Importante também que lá em direito do trabalho, as testemunhas também não podem se ouvir, tá? Em direito do trabalho, uma testemunha não pode ouvir a outra. Eu acabei não falando ainda para vocês lá. As testemunhas não podem se ouvir, assim como os corréus não podem se ouvir. Tá bem? Beleza? Maravilha? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Tá? Uma outra aqui eu vou falar sobre uns flagrantes, aí a gente faz um intervalinho um pouco maior e a gente vem e faz mais um pouquinho de aula só. Né? Vamos até às 11h30, gente? Não, tô brincando. Vamos parar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente já para. Vamos parar daqui a pouco. Eu sei que vocês
Cara, é bom essa aulinha aqui, porque é bastante conteúdo, é bom isso. É bueno. Es bueno questo conteúdo, porque quanto mais revisão, melhor. Vamos lá. Gente, sobre os flagrantes. Flagrante, tá? Flagrante. Flagrante, pessoal, nós temos alguns casos aqui, né? Você tem um flagrante conhecido como flagrante retardado, tem um flagrante esperado, tem um flagrante forjado e tem um flagrante preparado. Então, olha só, retardado, esperado, forjado e preparado, tá? Infelizmente, os nomes são bem parecidos, mas são coisas diferentes, tá? Que acontecem aqui. Vamos lá. O fácil, muito fácil de decorar é o forjado, porque o forjado é assim. O forjado é você tá com o teu carro, dando um rolê com som alto. Aí o policial fica com inveja, joga dinheiro dentro do carro e diz que você está traficando. Flagrante forjado. Ou você cata e coloca dinheiro dentro da bolsa da sua empregada doméstica, e aí ela pega, e enfim, a hora que ela vai embora, você chama a polícia, e aí ela pega com o dinheiro na bolsa. É flagrante forjado. Então você lembra aqui da doméstica, né? Ou do carro com som. Esse é flagrante forjado. Ele não pode acontecer. Tá? O flagrante forjado é uma coisa que ela não é justa, não é correta. Agora temos o flagrante esperado. O esperado, você lembra das lojas Renner. Eu falo lojas Renner, né? Porque é o seguinte, para você lembrar, o que acontece? A loja Renner tem uma filmadora. E aí a loja Renner, o segurança da Renner, ele tá lá vendo as filmagens. E ele consegue ver que você cata e coloca camisetas na sua bolsa. Ele espera você colocar as camisetas na bolsa, a hora que você vai sair, apita. Tu, aí pega você em flagrante. E aí? Nesse caso, é uma coisa ilegal? Não, é uma coisa legal. Pode acontecer isso aí. Então, no caso da Renner, você vai passar vergonha e ainda vai para cadeia. Tá bom? Então, esses dois são muito fáceis, pessoal. Muito fáceis mesmo. Fáceis, fáceis, como tudo na língua portuguesa. Tá? Muito fáceis. Ah, é o seguinte, nós temos também o flagrante preparado. O preparado não pode. O que é o flagrante preparado? O flagrante preparado é o seguinte, né? Flagrante preparado. Você prepara uma situação de flagrante. Ah, adorei. Ué. Você pega e cria uma situação em que o cara, né? Em que o cara, ele vai cometer o crime porque você criou aquela situação, tá? Então, aqui existe uma criação da oportunidade, tá? Mas, né? Não, mas não, é isso aqui mesmo, só isso aqui, tá? Existe a criação da oportunidade. Então, imagina que você conheça um cara que comete muitos crimes de roubo. Ele rouba carros. Ele rouba carros, tá? Só que ele parou, tá com uns 10 anos já que ele não rouba mais carro. Só que você nunca conseguiu pegar ele na época, você era investigador de polícia, você não conseguiu pegar o cara, você ficou com aquilo guardado na cabeça, tá enjoado. Você quer pegar esse cara, você pega e fala, quer saber, eu vou dar um jeito de pegar esse cara. Aí você pega e coloca na frente da casa dele um carro com a chave no contato. E fica um monte de gente à espreita, a hora que ele for catado a partida, você fala, preso em flagrante. Pronto. A hora que ele vai pegar, ele vai dar a partida, você fala, preso em flagrante. Pronto. Isso não pode acontecer, tá? Esse flagrante é ilegal, tá? Esse flagrante é legal, mas espera eu acabar. Imagina também você tem várias pessoas envolvidas num caso para tentar pegar o Manique do Parque. O Manique do Parque, pessoal, ele vai sair, né, daqui a pouco. Daqui a pouco ele tá para sair. Ele ficou 30 anos na cadeia, né? Então, o máximo que alguém fica na cadeia 30 anos, vai sair para andar de roller por aí de novo, né? Então, é o seguinte, o Manique do Parque, você está criando uma forma de pegar em flagrante. Aí você coloca uma mulher com patins também para passear no parque. E aí, nós estamos aqui, nós somos investigadores, delegados, né? O juiz autorizou o flagrante preparado, tá todo mundo olhando o que está acontecendo. Aí a investigadora está passeando de patins e tal, aí ela conhece o maníaco do parque, aí eles caminham juntos assim, né? Aí ela vai caminhando lá, aí ele pega bom de chaveco, né? Todo cara que é psicopata, ele é bom de chaveco, conversa bem, e vai com ela pra mata, e aí, enquanto vai pra mata, os dois andando na mata, ela fala assim: ai, você não tem medo de andar nessa mata aqui, não? Ela pega e fala pra ele, né? Aí ele pega e fala assim: não, nós que tá em dois, e eu que vou ter que voltar sozinho, né? Então, aí, os dois, né, passando pela mata. Vocês gostaram da minha piada, né? Essa foi boa, né? Eu nem entendi a piada agora. Essa piada é ridícula. Eu vou sorrir por piedade de você. A Bia tá dando um sorriso de bosta ali, né? Mas é melhor do que nada. O Thiago que ria. O Thiago, ele dava uma risadinha nas minhas piadas bestas, né?
Então, vamos lá. Então, o que acontece? Nessa situação, se nós criarmos o flagrante para que o maníaco do parque pegue a investigadora, e a hora que ele pega no braço, a gente fala assim, preso em flagrante. Esse flagrante também é ilegal. Tá? Agora, isso nós criamos a oportunidade, né? Mas também criamos a impossibilidade de o crime se consumar. Tá? Por quê? Porque se o crime se consumar, né? Ó, pois se o crime que veio a ser preparado se consumar, todos os envolvidos responderão pelo mesmo. Tá? Então, vamos supor que a investigadora ela seja levada para a mata e morra lá. Todo mundo vai responder pelo crime. Os investigadores envolvidos, o delegado envolvido, o juiz envolvido, todo mundo vai responder pelo crime de estupro e também de homicídio. Todo mundo vai responder pelos crimes. Tá? Todos vão responder. Então, na criação da oportunidade, né, mas também criamos, né, cria-se, né, a impossibilidade de o crime se consumar. Tá? Também cria-se aqui, né, cria-se a impossibilidade do crime se consumar. Então, para que o flagrante preparado ele seja ilegal, né, na verdade, você cria a oportunidade do crime, mas você também cria uma impossibilidade do crime se consumar. Porque se o crime se consumar, todo mundo vai responder. Não é porque o cara, ele prepararam para ele o flagrante lá, ele pode cometer o crime de estupro e matar de boa? Não. Ele vai responder pelo estupro e vai responder pelo crime de homicídio também, porque ele criaram a oportunidade para ele e ele cometeu, consumou. Agora, quando você cria, mas é impossível a consumação, aí a pessoa não responde. Tá? E nós também temos o flagrante retardado. O flagrante retardado, esse aqui, também é bem tranquilo, tá? O flagrante retardado, ele também é bem tranquilo, né? Porque ele só é uma postergação do momento. Postergar o momento. Tá, ao invés de eu pegar o cara agora, eu pego o outro depois. Por exemplo, o mula. Ao invés de eu pegar o mula, eu pego o chefe do tráfico. Então eu deixo de pegar o mula para pegar o chefe do tráfico. Eu deixo de pegar o traficantezinho para pegar o traficantezão. Tá bem? Então, o flagrante retardado, eu postergo o momento, tá? Eu postergo o momento. É isso que é o flagrante retardado. Tá bem? O flagrante retardado, pessoal, é o seguinte: nós temos duas coisas. No caso do tráfico, no caso, eu vou colocar aqui chefe de tráfico, né? Eu vou mudar a expressão. Eu vou colocar aqui. É, é, vou colocar criminoso pequenininho e criminoso grandão, tá? Eu deixo de pegar o pequenininho para pegar o grandão, é o retardado. Aí eu tenho as hipóteses. No caso de tráfico, né? E no caso da OCRIM, da Lei de Organização Criminosa. No caso de tráfico, o juiz autoriza. Juiz autoriza. No caso da OCRIM, mera comunicação. Mera comunicação ao juiz. Gente, eu sei, obviamente, que não dá para decorar tudo isso aqui hoje, mas nós vamos falar isso aqui em outra oportunidade. A única coisa que aconteceu é que isso que eu estou falando agora, né, eu iria falar de maneira mais rápida numa outra oportunidade, mas como a gente está tendo tempo, né, como isso aqui é um plusinho, a gente pega e vai, né, prestando um pouco mais de atenção nessas coisas que eu estou comentando com vocês aqui agora. É igual o crime contra a honra. Eu não ia fazer todo aquele desenho demorado lá para explicar os crimes contra a honra, mas como isso aqui é um bônusinho nosso, né, a gente pega aí, acaba conseguindo tratar com mais parcimônia o conteúdo. Tá? E numa outra oportunidade que a gente for visualizar, você já vai conseguir absorver o conteúdo com mais condições. Tá bem? Beleza? Tranquilo, gente? Maravilha. Gente, eu vou falar mais uns 15 minutos, aí a gente para, tá bom?
Ou vocês querem realmente ir até as 11h30? Ó, o Marcos Vinícius Quadrelli falou que quer ir até as 11h30. A Eduardo também. Vamos até 11h30, Eduardo? Não, mas a gente não falou que ia até 11h30, gente. A gente só falou que ia fazer uma aulinha de umas 7 até uns pouco, né? Umas 9 e pouco. Não, o Leonardo quer que vai mesmo até 1h da manhã, né? Olha lá o povo rindo. Esses povo é safado mesmo, dá risada do cara. Coitado, deixa o cara. Leonardo casou, coitado. Casou e a mulher tá na Itália, ele tá aqui, ó. Aí ele vai lá, na hora que vai fazer a prova e depois vai pra lá. Eduardo, não me mate, Eduardo. Por que você prova online, né? Você já podia ir pra Itália já, ficava lá. É bom que eu já tenho agora duas pessoas para visitar quando eu for pra Itália já. A casa do Eleonar e a tua casa. São duas casas para visitar já. É um dia a menos que eu pago de hotel. Lá tem porão, as casas devem ter porão, tudo. Aí você vai lá, dorme no porão, já era. Bom, vamos lá? Temos aqui cacete de gripe, viu? Não sabe se caga ou se sai da moita. Vamos lá, vou comentar umas coisinhas com vocês aqui de jeito de trabalho rapidinho. Ó. É, cláusula compromissória. Cláusula compromissória, pessoal, não é aquela. É, não é a cláusula securatória do direito recíproco. A cláusula compromissória é aquela que estabelece que eventual conflito trabalhista vai ser resolvido numa câmara arbitral e não na Justiça do Trabalho. Beleza. Isso acontece se você estiver recebendo dois tetos da Previdência ou dois salários mínimos. Dois tetos da Previdência, tá? Tem que tomar cuidado que eles podem perguntar dois salários mínimos. Outra coisa, a responsabilidade do grupo econômico, qual que é? É subsidiária? A responsabilidade do grupo econômico é subsidiária? Você vai entrar contra a Brahma e depois contra a Skol? É assim, é um depois o outro? Não, é todo mundo junto, tá? Responsabilidade solidária é maior, não é subsidiária. Beleza? Maravilha, gente. É, outra coisa, o empregador ele não pode exigir atestado de gravidez da mulher, tá? Para que ele dê promoção ou não dê promoção para ela, tá bom? Beleza? Também não pode haver redução do salário quando a pessoa ela tem a jornada, quando ela tem, por exemplo, complicações na gravidez. Com complicações na gravidez, pode ser que ela tenha a jornada de trabalho reduzida. Se reduzir a jornada de trabalho, não pode reduzir o valor do salário dela, tá? Nem quando ela deixa de trabalhar em local insalubre, nem quando reduz a jornada de trabalho dela, tá bom? Então, no caso de complicações na gravidez, a redução da jornada pode acontecer, mas não há redução do valor do salário, tá bem? Maravilha, gente. Sobre o aviso prévio, pessoal, o aviso prévio, né? Os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis, mas é possível que você renuncie ao aviso prévio. Por quê? O aviso prévio é aquele período de 30 dias em que ou você vai embora todos os dias 2 horas mais cedo, ou nos últimos 7 dias você não vai trabalhar. Mas em ambas as situações, tá, você pode arrumar um emprego antes dos 30 dias. Se isso acontecer, você pode renunciar ao seu direito ao aviso prévio. Tá? Então, ao aviso prévio você pode renunciar. Tá bem? Maravilha, gente. Outra coisa, é possível que você entre com uma reclamação trabalhista somente para pedir a retificação da CTPS. Às vezes tem anotações equivocadas, você pode pedir, né, a retificação dessas anotações. Tá bem? Maravilha. Se for instaurado um incidente de desconsideração da persona jurídica, desconsiderar a persona jurídica, sabe que é bem tranquilo, né? Você desconsidera o Megazord e vai em cima do Power Ranger. Pessoa jurídica vai para cima de pessoa física. O sócio, o Power Ranger, ele é intimado, né, a responder em 15 dias, para ele poder ter direito, né, da defesa do patrimônio pessoal dele. Tá bom? Acordo extrajudicial. O acordo extrajudicial é aquele que você faz em petição conjunta com procuradores diferentes, ou seja, com causídicos diferentes. Você leva até o juiz e o juiz é obrigado a homologar sob pena de mandado de segurança, correto? Não, o juiz não é obrigado a homologar e também, se ele não homologar, não cabe mandado de segurança. Tá bom? Você leva até o juiz
E o juiz tem um prazo de 15 dias para poder fazer a audiência, tá? E aí, nesse prazo de 15 dias, está suspenso a contagem do prazo prescricional também, tá? Continua suspenso a contagem do prazo prescricional também, tá bom? Maravilha. Sobre você faltar na audiência, né? Você pode se fazer representar por empregado de mesma profissão ou pelo sindicato da categoria, caso você tenha um motivo poderoso para tanto, né? Doença grave, carro furou pneu, tá bom? Agora, o empregador é um preposto, tá? Um preposto em qualquer situação, tá? E não precisa ser empregado, tá? É uma pessoa qualquer que tenha conhecimento dos fatos. Ações plurimas, pessoal. Ações plurimas, elas podem ser feitas, né, desde que você tenha o quê? Identidade de pedidos, tá? E acaba que pode ser que o sindicato da categoria venha fazer. Ação plurima e ação de cumprimento. Lembrando que a ação de cumprimento, ela acontece para que você faça cumprir o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho ou a sentença normativa, tá? A sentença normativa não vai perguntar porque acabou de perguntar na prova do exame 37, né? Acabou de perguntar isso agora, tá? Que nas casos de ação de cumprimento, no caso de ação de cumprimento, desculpa, no caso de descumprimento da sentença normativa, cabe ação de cumprimento, tá? Maravilha. Vamos lá. O empregador, pessoal, o empregador doméstico, ele paga quanto de depósito recursal? Integral ou ele é isento? O empregador doméstico é integral ou é isento? Metade. Metade, né? Empregador doméstico tem M de metade, assim como microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, tá? Ele paga metade. Tranquilo, gente. Maravilha, tá? Don't worry about a thing. You got everything to think. It's gonna be alright. Think you don't worry about a thing. Vamos lá. Sobre o saque de fundo de garantia por tempo de serviço. Quando é que você pode sacar? Você pode sacar se você. Na verdade, tem um monte de casos, tá? A gente não vai ver todos, mas alguns mais diferentes. Por exemplo, se você for casar, se você tiver doença grave, essas coisas, obviamente, você pode. Se você for comprar uma casa, você pode sacar. Agora, casos diferentes. Né? Você pode sacar quando você se aposenta por invalidez. Você pode sacar quando você passa no concurso público. Tá? Você pode sacar 80% quando você realiza um distrato. Tá? São casos diferentes, né, do saque do fundo de garantia por tempo de serviço. Então, você pode sacar no caso de aposentadoria por invalidez, no caso de dispensa, aposentadoria por invalidez, no caso de aprovação em concurso público, tá? E no caso de distrato, você saca 80%. Tá bom? Maravilha, gente. Ó, em direito administrativo, você tem a remoção. A remoção é assim: tua esposa está em outro local, ou seu marido em outro local, e você pede o que? A remoção. Você quer sair daqui para lá, para o outro estado. Você tem esse direito? Tem. Isso em direito administrativo você tem esse direito. E em direito do trabalho? Não tem. Se você trabalha na mesma empresa que uma pessoa e ela foi transferida lá para o Acre, você não tem direito de ser transferido com ela. Tá bom? Não tem direito. A transferência definitiva do cônjuge, tá? Não tem esse direito, tá bom? Tá bom? Beleza? É diferente do caso no administrativo, você tem esse direito de que essa transferência ocorra, tá? Maravilha. Outra coisa, o que é proibido para menor? Doméstico não pode fazer doméstico, menor não pode ser doméstico, menor não pode fazer hora extra, periculoso, insalubre, noturno, não pode fazer 12 por 36, tá? O menor não pode fazer hora extra também. Só que se o menor fizer hora extra, ele vai receber hora extra, obviamente, mas ele não pode fazer, tá? Excepcionalmente ele pode fazer como compensação, que é aquele que ele trabalha um pouquinho mais ao longo da semana para não trabalhar no sábado. E além disso, além do caso de compensação, você também tem a hipótese em que talvez ele está ali 5h30 da tarde, chega um carregamento urgente, enfim, aí ao invés dele ficar até as 6, ele fica até 6h15, 6h20. Tá bom? Beleza, gente. Procedimento sumaríssimo. A União não pode estar num procedimento sumaríssimo. Por exemplo, a prova hoje de manhã, ou hoje de manhã, ou ontem à noite. Né? Vocês talvez ficaram contando os 40 salários mínimos para o procedimento sumaríssimo. Mas como era a União envolvida, tá? Não ficava no sumaríssimo. Tá? Então, tipo, eles colocam justamente para você ficar pensando, você vai contando, aí você conta, ele ficou menos de 40 salários mínimos, você coloca no sumaríssimo. Só que não. O foco é o quê? A União não pode ficar no procedimento sumaríssimo. Isso é prova, gente. Por isso que é bom treinar. Tá? Por isso que é bom treinar. Beleza? A mesma coisa no caso do aviso prévio proporcional. Você fica contando lá quantos anos, aí de repente
né? De repente, antes de 2011, não tem aviso prévio proporcional. Você fala, puta que pariu. Né? Bom, vamos lá. Sobre banco de horas, pessoal. O banco de horas, ele é o seguinte. Se ele for anual, é por meio de negociação coletiva. Se ele for semestral, é escrito. Tá? Se ele for mensal, é tácito ou escrito, mas pode ser verbal também. Mensal é mais brando, semestral é escrito e anual é por meio de negociação coletiva. Tá bem? Lembrando que o banco de horas, as primeiras 40 horas do doméstico devem ser pagas. As primeiras 40 horas do doméstico devem ser pagas. Tá? Depois ele pode ser como banco de horas. Tá bem? O 13º salário, pessoal, não pode ter negociação coletiva para alterar o valor do 13º salário. Tá? Não pode. 13º salário, você tem que receber 13º e acabou. Não pode reduzir 13º salário. Outra coisa, o 13º salário, ele é dividido em duas parcelas, né? Em duas parcelas. Uma até novembro e a outra até o dia 20 de dezembro. É o dia que você tem que receber o aviso prévio. Desculpa. O dia de receber o 13º. Então, o 13º você recebe em até duas parcelas, tá? Uma é até novembro, 1º de novembro, e a outra até 20 de dezembro. Depois a gente fala de novo isso daqui. Tá bem? Vamos lá. Sobre culpa recíproca. Se o empregador te dá um tapa na orelha e você não tem sangue de barata, levanta e dá outro na orelha dele, tá? Acontece culpa recíproca. A hora que você for demitido, também a multa do FGTS vai ser de 20%. Tá? Culpa recíproca, você recebe metade dos direitos a que você faria jus. Tá? Na verdade, então, não compensa você dar o tapa na orelha, compensa você receber, depois que você recebe, você dá um tapa na orelha. Tá? Você respira, aguenta, belisca, morde na murra da tua própria perna, espera, aí aguenta um mês, dois, três, recebeu tudo, aí acabou, lá fora da vala para baixo, você já dá uma na orelha. Pum. Pronto. Então, vamos lá. Culpa recíproca, então, ao saque, né? Multa de 20%, tá? Vamos lá. No caso de rescisão indireta. O que é rescisão indireta? Rescisão indireta é quando você pede demissão, mas não é porque você pediu porque você quer sair. Você quer sair porque você não está sendo correspondido. O empregador não está fazendo parte dele, tá? O empregador não está pagando o seu salário. O empregador, ele não está dando mais serviço para você, porque você trabalha em comissão. Ele começou a te tirar dos dias que tem mais movimento no banco de horas, tá? Ele está fazendo várias coisas que estão te influenciando a ponto de você querer pedir a demissão. Quando você pede essa demissão é como se ele estivesse mandando você embora sem justa causa. Nesse caso, você vai ter direito de receber todas as verbas trabalhistas como se você tivesse sido demitido sem justa causa. Inclusive, a multa de 40% da FGTS vai ter direito a receber o aviso prévio, vai ter direito a receber tudo que você teria direito de receber se você tivesse sido mandado embora sem justa causa. Tá bem? Bom, gente, maravilha. Outra coisa importante que rapidinho, eu recomendo que vocês façam a leitura, pessoal, do artigo 611A e B da CLT. Eu vou ler com vocês, mas eu recomendo que você faça a leitura. Por exemplo, não pode ter negociação coletiva sobre aposentadoria, não pode ter negociação coletiva sobre 13º, sobre FGTS, tá? Não pode ter, né? Não pode ter negociação coletiva sobre o grau de insalubridade. Você não pode mudar o grau, né? De 10 colocar 7%, ou de 20 colocar 13%, ou de 40 colocar 27%. Você não pode mudar o grau. O que você pode, por meio de negociação coletiva, é mudar o enquadramento da categoria. Tá? Por exemplo, quem trabalha com raio-x era 40%, você pode colocar 20%. Então, o enquadramento você pode mudar, você não pode mudar o número do grau, certo? Isso é uma coisa difícil da gente decorar, tá? Mas a gente tem que ver mais de uma vez, tá? Mas infelizmente, na verdade, felizmente, né? Pergunta. Então, você sabe que pergunta, então é bom quando você sabe que pergunta. Né? Os casos em que não pode negociação coletiva a respeito, tá? Não pode negociação coletiva sobre FGTS, 13º, aposentadoria, salário mínimo, tá? O valor da insalubridade, tá? Agora, enquadramento dela pode. O enquadramento pode. Tá bom? Beleza? Maravilha. Gente, eu acho que é isso. Eu falei bastante coisinha aqui. Deixa eu ver se tem mais uma prova aqui. Tem sempre mais um monte de coisa para falar, né? Mas é bom, a gente viu bastante coisa. Na hora que eu for revisar tudo isso aqui, vai ser bom. Não muito bom, né? Mas vai ser bom. Eu queria que todo mundo estivesse vendo, né, pô? Tomara que as pessoas assistam um pouquinho disso aqui gravado depois, né? Porque não adianta, cara. O curso que eu falei desde o comecinho, não é um curso de 37 dias, nem de 35, é um curso de 40 dias.
tá? 40 dias bem feito vai dar um resultado muito bom. Se você não conseguir aprovação, é aquilo que eu costumo falar. Raramente a pessoa não consegue aprovação, gente que faz o cursinho de 40 dias. Se acontece, na outra prova, ela vai lá e acerta, tipo assim, um monte. Entendeu? Se ela faz certo, né? Se ela faz certo. Tanto é que a pessoa que faz certo, ela pode fazer o cursinho de novo sem pagar, né? E dificilmente a pessoa reprova. Tô te falando, eu acho que ao longo desses anos todos assim, eu acho que eu não tive uma pessoa que fez 2 vezes e reprovou. Na verdade, eu até tive, tem uma que na verdade que não fez 2, que fez 50 e não passou até hoje, né? Uma exceção, né? E aí a pessoa realmente foi, é o caso que eu falei, né? Por exemplo, eu falei, por exemplo, de uma loja de bolsas. Aí eu falei, gente, você quer uma pessoa de direito privado, né? Aí a pessoa me fala assim, ah, Rafael, mas você não falou que pessoa jurídica e privada era só sociedade de economia mista e empresa pública? É uma coisa que não tinha nada a ver, outro mundo. Então, realmente, a pessoa, ela não tem condições. Naquele, no rolê, não tem condições. Não tem condições mesmo. Né? É uma pessoa, tipo assim, que ela não fez a faculdade de Direito mesmo. Tipo, talvez ela realmente fez tudo de barriga, tudo empurrado. Tudo foi muito empurrado, né? E acontece, pessoal, infelizmente, né? Com esse negócio de progressão continuada, né? Que tem na escola pública, mas tem na faculdade, ninguém reprova na faculdade, né? Só se a pessoa for muito relaxada, né? Então, infelizmente, fazer o quê? O professor, ele não quer apenar. Eu lembro que na faculdade eu fui fazer as provas, aí eu não pegava tão leve, né? Ixi, mas era um converseiro, uma frescurada. Eu falei, Ih, isso aqui não é pra mim, não. Eu não vou ser o professor bonzinho, que depois o povo lembra e zoa dele. Ou eu sou o cuzão que você lembra e fala assim, nossa, o Rafael foi foda. Com ele eu aprendi. Você me odeia na faculdade, mas depois da faculdade você fala assim, nossa, aprendi com o professor. Por exemplo, o pior professor que eu tive, o mais brabo, foi o Douglas Janotti. É o professor que é o que eu lembro que ele explicou, é o único que eu lembro que eu aprendi alguma coisa com ele, que era o professor de processo civil. Então, a única pessoa que eu aprendi alguma coisa foi com ele. E ele era bravo. Eu nunca achei ruim. Ele era muito exigente, né? Por exemplo, coisas que eu achava errado. Se você chegava atrasado, ele dava falta nas 2 aulas. Eu achava errado. Por quê? Porque são 2 aulas, né? Então, se você chegou, tipo assim, começava 8h10 da manhã, se eu cheguei 8h15, eu não posso ficar com falta no horário das 9h40, tipo, na minha cabeça. Então, isso eu questionava, achava errado. Mas, tirando isso aí, pautora. O cara exigia, eu lia a doutrina, lia o livro do Marcos Vinícius Gil Gonçalves, que é um livro de processo civil que eu conheci por causa dele. Foi ótimo. Agora, o professor bonzinho, eu não lembro nem o nome, e o que eu lembro o nome eu não aprendi bosta nenhuma, aprendi tudo sozinho. Então, eu não consegui ficar na faculdade para isso aí. Não na Unifeb. Na Unifeb eu não cheguei a passar na prova, né? Eu só fui substituir o professor Jaime por um tempo. Me convidaram e eu peguei e aceitei, né? Fiquei lá por 6 meses. Né? Mas não é o meu perfil. Não consigo falar 6 meses de excludente de licitude. Nunca na minha vida. Tá? Acho que nem pagando, não consegui mesmo. Né? Tanto é que eu falei teoria do crime inteiro na época, não consegui falar excludente de licitude em 6 meses, né? Mas em outra faculdade eu fui e não consegui ficar lá, não. Eu passei o trabalho pra galera. Olha, o trabalho é o resumo do CPP. Ah, todo mundo fritou o cérebro, ficou louco todo mundo. Ah, velho, dá um jeito. Eu expliquei como é que fazia o resumo, velho. Fala, inquérito policial é uma peça informativa para o Ministério Público oferecer denúncia. Ponto. Aí depois, da denúncia. Aí tem a parte do processo lá. As petições iniciais buscam condenação. Aí continua. As provas são não sei o quê. Resumo é isso. Agora, o que acontece? Acontece que a galera, que eles achou o quê? Eles achou que resumo é aquilo que eles estão acostumados. O que é resumo? A pessoa acha que resumo é aquele negócio de copiar um pedaço, né? Copia um pedaço, isso não é resumo, isso é copiar pedaço. Resumo é você ler o negócio, entender e escrever o que você entendeu. Pronto, é isso que é o resumo. Lógico que resumir, pessoal, é você colocar o que você sabe sobre o assunto. E na época eu até conversei, não dei conta, não consegui, não. Pautorou. Mas é isso, eu prefiro manter a minha integridade do que me entregar. Eu não estou dizendo que os professores estão errados, eu estou dizendo que não é meu perfil. Não estou dizendo. Até um professor, por exemplo, falou assim: eu não estou nem aí, a vida ensina. Também não é comigo esse negócio da vida ensina. Por quê? Porque se fosse o meu filho, eu já falei pro professor já, o cara era juiz. Ele falou, ei, Rafa, você tem que pegar leve, cara, a vida ensina. Eu falei, você vai deixar a vida ensinar teu filho ou você vai ensinar as coisas pra ele na sua casa? Ele ficou quieto na hora. Porque, tipo, ou você é professor ou você é professor. Tá? Se você é juiz, se você enfrenta o PCC no tribunal do júri, pau no teu cu, que se foda. Agora, para ser professor, você tem que ser professor igual homem. Se você vai deixar o cara aprender com a vida, não, você é professor para ensinar, você está sendo pago para ensinar, não é para aprender com a vida. Tá? Você já paga uma faculdade para você aprender com a vida. Bom, gente, é nóis. Tamo junto. Foco First Fé, até amanhã, de manhã, às 8 horas o'clock. Tamo junto. É nóis. Até amanhã. Domani.